Boa noite, Farmas. Cheguei para nossa segunda aula da imersão farmacêutica integrativa e funcional. Boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula dessa imersão que eu preparei com tanto carinho para vocês entenderem esse universo integrativo e funcional. Quem já está por aí? Boa noite para vocês. Hoje a gente vai discutir um assunto bem interessante que eu adoro, inclusive eu falo muito isso com vocês, né? Eu falo desses processos com vocês. Hoje a gente vai justamente pensar nessa parte da segurança, né, de prescrever, mas principalmente a gente vai conversar hoje sobre detoxificação. A gente teve uma aula esses dias, né? Tem pouco tempo que a gente teve uma aula de detoxificação, tá? Quem não assistiu, está na fraternidade completa, com todos os pedaços, todas as coisinhas, tá? Como eu disse para vocês ontem, né? A gente não vai aqui nessa imersão, a gente não vai conversar muito a fundo sobre os assuntos, detalhar sobre cada assunto, porque isso a gente não consegue, né? Lembrando que é uma coisa que eu estudo há muitos anos e estudo todos os dias um pouquinho, né? Eu estudo há muito tempo, então a gente não vai conseguir em uma semana conversar sobre tudo, né? Entender sobre tudo, mas a gente vai conseguir que fique esclarecido para vocês, que vocês entendam, né? Como que funciona o integrativo funcional. Então, ontem eu expliquei para vocês, né, como é que é o integrativo funcional, como que eu comecei a ser integrativo funcional, como que vocês poderiam começar também, né, trabalhando em drogaria, trabalhando no próprio consultório, né? Falei com vocês como que eu montei o meu consultório, né, de uma maneira bem rapidinha, mas é porque vocês já devem ter visto essa história várias vezes, que eu falo aqui o tempo inteiro dessa história, né, de como que eu montei o meu consultório sem custo, sem investimento nenhum, né? E é o que eu aconselho que vocês façam também. Hoje eu recebi algumas perguntas, né, tanto pelo direct do Instagram quanto no WhatsApp, em relação a isso, em relação ao consultório, né? Se eu aconselhava alguns farmacêuticos, se eu aconselhava a atender online, né? Começar atendendo online. Aconselho, o atendimento online é ótimo, né? No meu caso, por exemplo, que eu optei em ficar em casa com as minhas filhas, atender online é ótimo, porque eu atendo aqui e as minhas meninas estão deitadas ali no cantinho de brinquedos, né? Que aqui no escritório eu separei entre escritório e quarto de brinquedos, justamente para isso, para fazer as minhas coisas com as meninas aqui do lado. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre recomendo que vocês comecem com o escritório físico, né? Com o consultório físico, né? Por que isso? Porque quando a gente tem um consultório físico, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem o físico nos dá essa oportunidade da gente ficar por conta, né? Hoje eu consigo conciliar, mesmo assim não consigo, né? Eu ainda não consigo conciliar totalmente casa com trabalho, só como eu já sei o que eu vou trabalhar, como eu já sei os pacientes que eu vou atender, como eu já domino uma certa parte da suplementação, eu já entendo isso, então eu não preciso, por exemplo, não é todo caso que eu pego que eu preciso estudar, eu já trabalhei com alguns casos antes, que acaba que vocês vão entender com essas coisas que a gente vai estudar essa semana, né? Vocês vão entender que a gente tem uma base que a gente consegue entender, tem uma base que a gente consegue tratar, né? E aí, com essa base, a gente consegue já dar um apoio para o nosso paciente, né? Então, mesmo que você não conheça uma doença, só saber que é um tipo de inflamação, que é um tipo de intoxicação, que é um tipo que seja, você já consegue ajudar seu paciente. Só que isso vem com o tempo, isso vem com a experiência, isso vem com técnicas, isso vem com prática, não tem jeito, tá? Não tem curso no mercado hoje que te habilite para isso, tá? Inclusive, não tem, né, cursos farmacêuticos na área dessa forma. Os cursos que estão, que tem hoje no mercado, não são voltados para isso, tá? Tem pouquíssimos cursos que realmente são voltados para o integrativo funcional de verdade, e eu já mostrei para vocês, eu falei com vocês ontem, né, como que são os cursos que falam que são, mas não são. Então, tem essa dificuldade, a gente tem essa dificuldade de encontrar
Eu já olhei inúmeros cursos, tá? E procurei para fazer também. Testei alguns e não gostei. A gente vê muito aí no mercado, né? Esses cursos que ensinam sobre suplemento, a gente vê demais falando sobre suplementos, sobre fitoterápicos, e aí quando você vai estudar, o curso não tem nada do integrativo funcional, ele te ensina ali a base, igual eu falei com vocês ontem, né? Você aprende que a vitamina A é boa para visão, então você pode prescrever até tanto, que é o RDA, né? E aprendemos também ontem que esse RDA não funciona. Então, tem várias coisas, né, que a gente precisa pensar nisso. E quando você abre um consultório, igual eu falei com vocês ontem, né? Vai numa clínica, conversa na clínica para você montar uma sala. Comece a ter o seu consultório assim, né? Eu comecei trabalhando em drogaria e tendo meu consultório, então vocês podem revezar, atendam aos sábados, né? Atendam aos domingos se precisar, mas comecem a fazer isso, comecem a fazer o nome de vocês, comece, né? Não vai ter como vocês começarem se vocês não derem o primeiro passo. Então, quando vocês pensarem em abrir um consultório, pense que é o primeiro passo, né? Se você não colocar o seu pé ali, se você não falar assim, olha, aqui é o meu consultório e eu atendo só aos sábados, né? Luciana, mas eu trabalho sábado, tá? Atenda depois do seu trabalho, né? Trabalhe depois do seu trabalho. É isso que vai te gerar renda, é isso que vai te gerar dinheiro para você conseguir sustentar o seu autônomo, né? Ser o autônomo, ser o dono do seu negócio, né? Não que precise querer isso, tá, gente? Você pode muito bem ter o seu consultório e atender depois do trabalho, né? Eu, por exemplo, como falei com vocês, adoro drogaria, quero voltar a trabalhar em drogaria. Não volto porque são 44 horas semanais, né? Então, são 44 horas semanais que eu vou perder com as minhas filhas. E eu enxergo assim, não tô falando que vocês têm que enxergar, mas eu enxergo assim, minhas filhas são crianças, então não quero perder nada delas, então eu prefiro assim, quando elas ficarem maiores, eu procuro drogaria, vai seja a minha ou seja de alguém para trabalhar com alguém, né? Porque eu adoro drogaria. Então, se eu tivesse que hoje revezar, eu revezaria tranquilamente, né? Porque eu falo com vocês muito a frase, e eu vou repetir novamente, que eu já falei essa frase, que entenda o propósito da dor temporária, né? Isso para tudo que você fizer, para tudo. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui estudou, fez matérias até sem querer, né? Por quê? Você tinha que passar naquilo que você tem a sua graduação, né? Da mesma forma, quando a gente faz exercício físico, né? A gente faz porque a gente ama fazer exercício? Nem sempre, às vezes você não tá a fim de fazer. Mas você lembra que, isso vai me ajudar a ter uma saúde melhor, a ter um corpo melhor, né? Esteticamente, se você quiser. Mas para que você consegue fazer sem esforço? Não consegue. Então, entenda o propósito dessa dor temporária. Por que você tem essa dor temporária, né? Para que você consiga para você consiga se resolver, né? Você precisa das dores temporárias para você conseguir alguma coisa, né? E vocês podem perceber que tudo está ligado quando eu falo das minhas coisas, né? Quando eu falo que eu comecei a estudar durante a pandemia sobre a pandemia em si, né? Eu estudava depois que as minhas meninas dormiam, né? Porque eu resolvi ficar em casa com elas. Então, eu esperava elas dormirem para eu estudar, né? É certo isso? Óbvio que não. Eu ia dormir 4, 5 horas da manhã estudando, né? Não é certo isso, né? Privei o meu corpo muito de sono, de muita produção de melatonina. E isso não é legal, tá? Mas eu entendia que deixar de dormir, né, naquela época, era uma dor temporária que eu precisava ter para eu conseguir estudar, né? Já que eu tinha tanta coisa para estudar, tantas coisas sendo criadas ao mesmo tempo, sendo faladas ao mesmo tempo, e a gente não sabia, né? Ninguém sabia o que era de verdade, o que não era. Então, eu resolvi ter essa dor temporária. Então, tenham essa frase para vocês também. Podem pegar essa frase para vocês também. Coloquem aí. Eu ando sempre com post-its pregados, né? Computador, sempre fica pregado os post-its. E eu sempre coloco uma frasezinha assim, para justamente lembrar do porquê eu estou fazendo isso, tá? Uma outra coisa que me chamaram para falar hoje, né? Tanto no direct quanto no WhatsApp, né? O pessoal do grupo do WhatsApp. Foram alguns farmas que vieram falar comigo em relação ao valor da fraternidade, ao preço da fraternidade, né? E isso, quem me acompanha, a gente nem conversa sobre isso mais, mas eu ontem falei com vocês em relação a oportunidades, né? Não que eu coloque nesse ponto, eu não coloco a fraternidade no preço que ela valeria, né? Se eu fosse colocar isso, seria muito mais caro.
Mas só para vocês terem uma ideia, né? A fraternidade hoje ela é 5.200, é uma assinatura, né? Você pode dividir ela em 12 vezes e renovar no próximo ano, tá? Ontem ela estava com 50% de desconto, hoje ela está com 40% de desconto, tá? Eu abri a turma ontem porque tinha gente ontem já me perguntando se eu ia abrir a lista ontem, porque tem lista de espera e o pessoal queria entrar ontem. Então hoje está com 40% de desconto. Dentro da fraternidade, gente, é uma coisa que eu coloco para todo farmacêutico que quiser, que pensar em fazer o que quiser, entende? A fraternidade, ela é a junção de tudo que funciona. Todas as minhas formas de renda como farmacêutica estão lá dentro. Eu ensino a fazer campanha de drogaria, igual eu faço para as drogarias que me pagam para eu fazer isso para elas, né? Como consultora de drogaria, como consultora de vendas. Então, é uma junção de coisas que, se vocês conseguirem utilizar o que tem ali, vocês conseguem retorno desse valor sem pensar duas vezes, nem vão ver acontecer. A perícia, então, se você pega aquilo e desanda com a perícia, né? Só uma perícia que você faz já paga o valor do investimento da fraternidade. Mas não é só isso, né? Além de várias coisas que eu sempre coloco na fraternidade, né? Tem alunos meus online aqui, por exemplo, que estão aqui comigo já tem mais de ano, né? Que estão na fraternidade, que já viram a quantidade de coisas que eu sempre coloco na fraternidade, sempre tem coisa nova, sempre tem uma coisa que eu testo, inclusive tem um projeto, né, que eu estou testando já tem um ano, né, vai fazer um ano agora em novembro, vai fazer um ano que eu estou testando um projeto para saber se ele funciona de verdade, porque é uma coisa que é grande, né, não é uma coisa pequena, para saber se realmente funciona de verdade, para eu colocar essa fraternidade no ano que vem, né? Então, e a coisa assim, que ou é de ganhar dinheiro, né? Ou é de ter uma renda, como a perícia, por exemplo. A perícia é uma coisa que os farmacêuticos gostam muito por ser um dinheiro. Não vou falar fácil, né? Dinheiro fácil é muito complicado. Não é fácil, não, porque a gente tem que trabalhar pra caramba. Mas é uma coisa que ninguém nunca pensou em fazer, né? Se eu não falo, as pessoas não seguem isso. Fora a quantidade de coisas que tem lá. Agora, por exemplo, eu estou construindo o drive da fraternidade, né? Vai ter um drive que eu vou disponibilizar para os alunos com todos os artigos que eu encontrar, que eu estudar, vão estar lá dentro. Né? Obviamente que se eu encontrar em inglês, vão estar em inglês, mas né, se eu conseguir em português, vai ser em português. Não só os artigos que eu encontrar, né? Os artigos que eu cito, porque eu falo eu dou muita aula citando os artigos, né? Às vezes eu mostro um pedaço de um artigo e tal, mas agora a fraternidade vai ter um drive, né? Porque eu estou assinando, eu assino várias plataformas, eu tenho várias assinaturas, várias, acho que eu tenho 4 a 5 assinaturas de plataformas americanas, do New England Journal, um negócio assim, né? Que é o jornal da Nova Inglaterra, alguma coisa assim, que é um jornal que tem muita postagem de artigos, né? Artigos novos. Da própria Cielo, da própria PubMed, que tem as partes que são pagas, tem da própria Science, né? Que são plataformas que você paga um valor por mês para ter isso. E quem for aluno da fraternidade vai ter esses artigos, né? Disponibilizados lá dentro, né? Sem precisar assinarem isso, não vai ter desconto. Eu vou colocar tudo lá dentro da fraternidade, né? Não só isso, os livros também. Eu não sei se vocês viram, eu postei um livro esses dias, deixa eu ver se tem. Acho que não vai ter aqui no meu Kindle, né? Eu postei um livro esses dias falando do que era um dos melhores sobre estresse oxidativo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estresse oxidativo é o que eu estudo, né? Vocês sabem disso, eu falei com vocês isso ontem. É o que eu estudo, é o que eu gosto. Achei aqui, ó. Esse daqui, ó. Deixa eu mostrar primeiro pro pessoal do YouTube. Olha aqui, ó. Vocês vão conseguir ver. Olha isso aqui. Olha o preço desse livro aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Olha o preço desse livro. Olha o preço desse livro. Ó. Aqui no Instagram para ver melhor. Conseguiram ver? Isso é um dos livros que eu li. É um dos livros que eu estudei para chegar para vocês e mastigar isso daqui e entregar para vocês. Esse é um dos livros. Todo livro de estresse oxidativo é caro assim, porque eles sempre são em inglês. É raríssimo você achar um livro em português que tenha toda essa... Aqui deve ter mais ou menos umas 400 referências de artigo, essas coisas. Quando eu não consigo disponibilizar o livro para vocês, normalmente quando eu compro no Kindle, eu não consigo disponibilizar. Eu pego os artigos que estão aqui. Ou seja, aqui deve ter mais ou menos umas 400 referências. Vão ser 400 referências que vão estar lá na fraternidade. Então, assim,
é o tipo de coisa que eu não consigo colocar em valores para vocês. Entende? A quantidade de livro que eu estou mandando para lá, além dos livros de estudo, livros técnicos mesmo, que eu coloco tô colocando no Drive, né? Ainda tem os livros que eu usei que me ajudaram muito. Por exemplo, né? Vocês me viram falando esses dias do TDAH, né? Da ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH. Como que eu controlei isso? Como que eu resolvo isso na minha vida? Como que eu tenho planejamento? Como que eu tenho organização do tempo? Essas coisas eu aprendi com livros. Eu aprendi com os livros de autoajuda que eu falo com vocês que eu gosto tanto, né? Então, esses livros que fizeram diferença para mim estarão também no Drive, tá? Livros que eu consegui que fazem diferença para a área farmacêutica estarão no Drive. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo mensurar a questão de valores, tá? Porque só esse livro que eu mostrei para vocês foi mais de R$ 1.000. Fora os outros livros que eu compro de estresse oxidativo para ler para vocês, para ler e mastigar esses conceitos para vocês, tá? Fora isso, né? Todo o conhecimento das coisas que eu estudo. Eu falei com vocês ontem a questão da oportunidade, a questão de abrir a cabeça para as coisas, né? Citei para vocês o quanto que nós somos, o quanto que a gente é o tempo inteiro bombardeado com notícias que nem sempre são verdadeiras. Citei para vocês o caso ontem da Maria da Penha, né? Vocês acharam muito interessante. Então, assim, a gente é bombardeado por isso o tempo inteiro. Então, ainda tem a fase, né, de eu estudar algo e ainda pesquisar em outros lugares para saber se é verdade, para saber se realmente aconteceu aquilo, para passar isso para vocês, né? Fora os cursos que eu faço, tá? Não sei se vocês já viram, né? Tem alguns médicos de referência. Tem o Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Laí Ribeiro, que é referência, né? Referência brasileira nesses assuntos, tá? Você sabe quanto que após Dr. Laí Ribeiro? Só após que foi o primeiro, né? A primeira coisa que teve no mercado sobre esse assunto, que é disponibilizado hoje para outros profissionais da saúde, porque nunca foi, né? Sempre foi de médico. E mesmo assim, eu estava lá estudando o Dr. Ribeiro, mesmo quando era para médico. Porque ele não tinha como ele falar o que é que a gente podia fazer, certo? Sabem quanto que é uma pós do Dr. Ribeiro? Cada mensalidade é R$3.500. Cada mensalidade da pós é R$3.500. Tá? Nós estamos acostumados a receber propaganda, né, de pós-graduação por R$50 cada uma, né, a mensalidade por R$50. A pós do Dr. Ribeiro é R$3.500 a mensalidade, tá? O curso do Dr. Vitor Sorrentino foi R$6.000. O curso do Dr. Vitor Sorrentino eu não consegui acabar até hoje, inclusive, porque é tanta coisa que eu não consigo estudar tudo de uma vez. Então, só isso já vale para vocês entenderem, tá? O que eu estou falando em relação à fraternidade. A fraternidade, ela é esse valor por 1 ano. Eu dou suporte para vocês por 1 ano, tá? E o suporte no integrativo funcional não é um suporte que eu dou. É suporte sempre que vocês precisarem, tá? É suporte o tempo inteiro. Então, quando vocês pensarem em falar que alguma coisa está cara, né? Analisa primeiro, tá? Primeiro que a gente já é errado, né? A gente colocar preço no trabalho do coleguinha, né? Já é muito errado a gente fazer isso. Já é muito errado você pensar e falar, nossa, tá muito caro para farmacêutico. Não, caramba, não tá caro para farmacêutico. Farmacêutico aqui em Minas, por exemplo, recebe R$5.000. Entende? Se é uma assinatura, você consegue dividir várias vezes, divide em várias vezes, mas estude, tá? Não fique parado, não fique esperando cair um curso desse nível para vocês com mensalidades de R$20. Não vai acontecer, tá? Pode até ser que alguém coloque isso para vocês a um preço barato desse, mas com certeza não vai valer a pena. Com certeza. Porque é o tipo de coisa que a gente não aprende. Não é um estudo pouco, não é uma coisa que eu estudo pouco, não é algo que. Quem já é meu aluno há um tempo sabe a quantidade de coisa que a gente estuda. Sabe a quantidade de coisas que é? E olha que na fraternidade, eu meio que mastigo mesmo. Na fraternidade, vocês têm aula, a parte de suplementação nutricional, vocês têm aula da vitamina A, que é a primeira que eu explico, até o último aminoácido, que é o triptofano, se não me engano. Você tem todas se não me engano, acho que são mais de 50 aulas, só essa parte, que são todas as vitaminas, todos os minerais, todos os aminoácidos. Eu explico um por um e falo com você, é tanto por quilo. E aí depois, obviamente, que eu vou ensinar para vocês como é que faz isso, né? Como é que vocês colocam isso, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, Instagram eu não consigo acompanhar as perguntas, tá? Então mandem as perguntas do Instagram. Tem um negocinho que eu não sei se está aqui, vocês vão enxergar aqui. Tem uma caixinha de pergunta, uma caixinha com uma interrogação, tá? Manda a pergunta aí, porque eu não consigo ver a pergunta aqui nos comentários. Deixa eu ver. A Tassiane colocando que na fraternidade você pode escolher qualquer área para atuar. Tem muita coisa lá dentro. Eu coloco tudo o que eu atuei e que eu atuo, né? Que eu faço. Por quê?
igual eu falei com vocês ontem, né? Eu tenho as fontes de renda justamente porque eu entendo que, por mais que eu esteja em casa com as minhas meninas, eu tenho idade e tenho tempo para fazer isso. Então, se eu tenho, por que eu não vou fazer, né? Então, da mesma forma que eu trabalhava em drogaria e tentava outras formas de renda, tá? Porque a ideia é justamente a gente aposentar cedo, né? Curtir aí umas viagens boas aí, tá? Estou há mais de um ano na fraternidade e ainda não consegui assistir a todas as aulas. Pois é. Tem que fazer uma maratona. Doutora Kátia fez após o Doutor Ribeiro e disse ser maravilhosa, mudou a visão dela sobre o cuidado com o outro. É sensacional, é sensacional. Após o Doutor Ribeiro, eu achei que quando eu comprei o curso do Doutor Vitor, né, esse ano, eu achei que ia ser meio que uma cópia da pós do Doutor Ribeiro, né? Na verdade, eu não achei que fosse ser uma cópia, eu achei que fosse ser um resumo, porque a pós do Doutor Ribeiro é 1 ano e meio, né? É 1 ano e meio de conteúdo absurdo, assim, que sua cabeça explode a cada encontro, a cada aula. Então eu falei assim, caramba, a do Doutor Vitor vai ser um resumo, assim, vai ser um condensado, né? Mas vamos lá, porque são os médicos que eu sigo, são as pessoas que eu tenho como os meus mentores, né? O que falarem que funciona, eu acredito. Igual eu falei com vocês ontem, como é que eu fiz para testar isso, né? Então eu falei, vamos lá, vamos comprar isso também. E assim, o curso do Doutor Vitor é um complementar, sabe? Ele condensa o assunto do Doutor Ribeiro, ou seja, para quem está começando, né, é muita coisa. Eu já entendia muita coisa que o Dr. Vitor falou, então por isso que não é muita coisa assim para mim. Inclusive, eu não sei se foi essa semana passada, uma farmacêutica entrou em contato comigo falando que também tinha comprado o curso do Dr. Vitor. Eu fiquei muito feliz, porque é muito raro você ver um farmacêutico pagando um valor desse em curso, né? Eu pago porque eu tenho esse negócio de estudar e passar para vocês, né? Mas ver a farmacêutica falando isso, né, que fez o curso, eu fiquei muito feliz. Então, ou seja, não sou a única farmacêutica, eu já sabia disso, né? Porque lá tem farmacêuticos também. Eu não sou a única farmacêutica que faço o curso do Dr. Vitor e que teve a certeza que seria um investimento ótimo para a carreira, tá? É sensacional, a pós é sensacional. Sobre diabetes, você irá nos orientar nessa aula? Sobre diabetes? Não. Sobre diabetes, não. Hoje é sobre desintoxicação, tá? Hoje é sobre eu não vou aprofundar sobre desintoxicação, porque a gente já tem uma aula disso, uma aula inteira gravada na fraternidade sobre desintoxicação, tá? Não sei se ela tem 2 horas de duração, 2 ou 3 horas de duração, como minhas aulas, né? Hoje eu vou tentar ser mais breve nessa parte da desintoxicação, tá? Só para vocês entenderem por que é uma coisa importante a gente analisar, né? Amanhã a gente começa com um assunto que eu adoro, que é o estresse oxidativo, que é a oxidação, né? E aí as aulas elas vão ser mais condensadas mesmo, só para vocês entenderem o motivo, né, das coisas, né? Como que a gente faz isso. Você fala sobre ozonoterapia? Não, Carol, não é minha. Eu não trabalho com ozonoterapia, tá? Eu tenho livros de ozonoterapia, eu tenho apostilas de ozonoterapia, mas eu não trabalho com isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Quando eu falei com vocês ontem em relação às coisas que a gente precisa aprender do integrativo funcional, é justamente para a gente entender como que é que o organismo ele funciona no integrativo, né? Ele é uma coisa só e que tudo é um sinal, certo? Tudo é uma sinalização ali de que está funcionando ou não alguma coisa, né? Então, o profissional integrativo funcional, ele é esse, ele vai entender essas bases para justamente ter essa noção, né, de que o que é cada coisinha, cada sintoma que você pergunta, né, cada coisa que você vê com o seu paciente, que você analisa, que você vê como sinais, você consegue identificar o que ele tem, tá? Então, quando uma pessoa chega até você com uma certa doença, você já tem uma noção do que é, né? Por exemplo, se a pessoa chega com uma autoimune, você já sabe que ela tem uma inflamação muito grande, né? Você já sabe que ela tem um índice inflamatório muito grande, um processo inflamatório muito grande. E aí você, obviamente, já pensa assim, bom, primeira fórmula, um anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório de suplemento, né, gente? Então, a primeira coisa que você pensa é isso, um anti-inflamatório, uma suplementação anti-inflamatória, uma alimentação anti-inflamatória. E aí, com os sintomas e os sinais que esse paciente passa para você, você vai colocando as outras fórmulas ali, certo? Uma das coisas que eu falo sobre quando a gente vai começar a trabalhar, né? Quando a gente vai começar
a explicar para o nosso paciente como que é que começa um tratamento, a primeira coisa que a gente fala é sobre a detoxificação, tá? Por quê? A detoxificação, gente, ela é um processo natural do organismo, tá? Eu vejo muito farma perguntando isso, né? Tipo, mas não é uma coisa que é normal do organismo? É uma coisa normal do organismo. O seu organismo, desde quando você tá na barriga da sua mãe, que ele faz o processo de detoxificação, né? O seu fígado, ele tá aí para isso. Só que, assim como tudo que a gente estuda no integrativo funcional, a gente entende que o nosso organismo, ele é bombardeado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ele está lutando para que as células cancerígenas não progridam, para que os genes ruins não acordem, né? O nosso organismo ele fica o tempo inteiro tentando fazer com que as doenças não proliferem no nosso corpo, para a gente não sinta, porque a gente não sinta isso. Então, vocês vão parar para pensar agora, né? Vocês vão, talvez vocês pararem para lembrar disso, né? Vocês vão pensar assim: o seu corpo ele está o tempo inteiro lutando para te manter saudável. Então, sim, o seu corpo ele tem um processo de detoxificação, tá? É um processo natural do organismo. Só que, assim como o nosso organismo precisa de nutriente para manter as enzimas antioxidantes, né? O processo antioxidante do nosso organismo, que é um processo natural, a gente precisa também pensar que a gente precisa fortalecer onde é que acontece esse processo de detoxificação. E não é só fortalecer fígado, por exemplo, né? Por que o suco detox ele é conhecido como suco detox? Não é porque ele chega no seu fígado e faz uma detoxificação. É porque o suco detox, ele tem nutrientes que vão nutrir o seu fígado e deixar ele forte para que ele faça a detoxificação, tá? E, obviamente, se você consome menos calorias, você consome menos coisas, né? Consequentemente, você vai ajudar a detoxificação. Ao invés de você comer ali um pão com manteiga, café com leite, tomar um suco, vai ser muito melhor para o seu organismo. Vai ser muito mais fácil ele ajudar na detoxificação do que se você comer uma comida normal. Então, assim, o suco detox, ele não é um suco que ele vai bater no fígado e limpar o seu fígado. Não é assim que funciona. Mas ele deixa o seu organismo mais leve, ou seja, ele dá mais possibilidade do seu estômago trabalhar, do seu intestino trabalhar, mesmo com coisas que são nutricionais, né? Não é uma coisa, não é um sólido, né? Não é uma comida, um arroz com feijão, mas é uma coisa que vai ter nutrição no seu organismo. Então, quando a gente fala de detoxificação, a gente tem que lembrar o seguinte: detoxificação não é desintoxicação, tá? A desintoxicação, ela acontece quando você tem justamente uma intoxicação por alguma coisa aguda ali, tipo um medicamento, né? Você tomou muito paracetamol, por exemplo, e teve intoxicação de paracetamol. Ai, desculpa, gente. E aí, a intoxicação, ela é isso. Então, quando a gente faz esse processo, a gente não faz desintoxicação. A gente faz detoxificação, que é de detox, tá? O termo detox, ele é em inglês. Então, passando para o português, né? Já que a gente usa muita denominação em inglês, quando fala suco detox, tá certo. Mas o nome é detoxificação, tá? O nome em português. Por isso que eu falo sempre o nome detoxificação, tá? Bom, então, a gente pensando nisso, essa parte de detoxificação, a gente precisa lembrar que como é que funciona isso, como que funciona o processo, como que a gente consegue ajudar o nosso organismo com isso, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês algumas bases, só para vocês entenderem como é que tudo funciona, como que a gente começa a trabalhar com isso, para que a gente lembre, né, depois como é que esse processo, para que a hora que a gente for precisar suplementar alguém, a gente lembre dos níveis desse processo, tá? Então, quando a gente pensa em detoxificação, a gente precisa lembrar o seguinte: uma doença, ela prolifera sempre em um ambiente sujo, tá? É sempre assim. Vocês vão ver até aqui também na aula de hoje eu vou falar sobre isso, mas a doença, ela sempre vai proliferar no ambiente sujo, tá? Não ambiente sujo, ambiente físico também, mas um ambiente celular sujo. É a mesma coisa, eu sempre dou esse exemplo, né? De você pegar, por exemplo, um peixe do rio Tietê, por exemplo, que deu lá um câncer hepático, né? Você pega esse peixe do rio Tietê, tira ele do rio, faz uma cirurgia, tira o câncer dele e devolve ele para o rio Tietê.
O que foi que desenvolveu o câncer hepático nele? Ele viver no rio Tietê, certo? Que é um rio sujo, é um rio poluído. Adianta você tirar, fazer uma cirurgia, arrancar o câncer dele e devolver ele para o mesmo lugar que ele adoeceu? Não adianta. Então, a parte de limpar o organismo é justamente para isso. Então, a gente só consegue curar uma doença quando a gente consegue destoxificar o organismo e, ao mesmo tempo, otimizar a nutrição desse organismo. A gente não consegue uma cura de uma doença se um dos dois estiver errado, né? Só com a destoxificação consegue? Em alguns casos, assim, tem uma médica que ela tem um livro, inclusive um livro enorme, ela fala, ela dá relatos de vários números de pacientes que ela teve, que ela curava um câncer, por exemplo, só com a destoxificação. Obviamente, uma destoxificação muito intensa, né? Mas ela conseguia curar uma pessoa de câncer de uma forma natural, podemos dizer, né? Que é uma destoxificação com um desses protocolos que eu vou citar para vocês aqui. Mas ela conseguia curar as pessoas, ou seja, a pessoa desenvolvia câncer porque o organismo dela estava sujo, entendeu? Então, tem opções de acontecer isso, mas é óbvio que a pessoa precisa saber o que é isso, né? O que é essa... o que está causando isso, tá? O processo de detoxificação do nosso organismo, ele tem 3 fases, né? Que é a biotransformação, a conjugação e a eliminação. Esse é o processo, né, que as toxinas vão seguir. As próprias toxinas, elas vão seguir esse padrão, né, dessas 3 fases de biotransformação, conjugação e eliminação, tá? E nesse processo, a gente mobiliza aí em torno de alguns órgãos, vamos colocar aí já acho que são 5 órgãos, que são os órgãos excretores, né? Mas, particularmente, a gente usa 2 órgãos a mais, assim, a gente usa muito, que é o fígado, obviamente, que vai participar em torno de 60%, 70% aí desse processo, e o intestino, que vai ser utilizado na fase 3, né, que é a fase de eliminação da detoxificação. Ele é usado, então ele é usado aí em torno de 20%, tá? Por que a gente fala de detoxificação do organismo? Nós hoje temos um bombardeio muito grande em relação ao que a gente ingere, né, o que a gente coloca no nosso organismo. E não é só questão de alimento, tá, gente? Por exemplo, dentro do próprio alimento, nós temos, por exemplo, pesticida, agrotóxico, né? Temos essas coisas que são utilizadas aí nos alimentos. Não existe a possibilidade hoje, no mundo que a gente vive, com a quantidade de gente que a gente vive, de ter alguma coisa que ter uma plantação de você conseguir alimentar, né, milhões de pessoas sem utilizar esses agrotóxicos, tá? Inclusive, eles usam outro nome, não é agrotóxico, não. Eles falam outro nome que não é para falar agrotóxico, né? Então, esse processo, né? O fato de ter essas coisas na nossa alimentação faz com que a gente absorva essas coisas. Então, eu até ensinei para vocês, eu não sei se foi na aula de detoxificação, não sei qual aula que eu ensinei, a fazer aquela limpeza de verdura com iodo, né? Com o Lugol. Eu ensinei vocês a fazer essa limpeza. É uma limpeza que ajuda muito, né? Porque o iodo, ele é antagônico a alguns metais, então ele consegue quelar esses metais, ele gruda nesses metais e retira do alimento, tá? Mas não vou dar ênfase agora, não. Então, nós temos inúmeras toxinas que são exógenas no nosso organismo. Nós temos as endógenas, né, que são os excrementos da célula, né, o que a célula jogaria para fora, digamos, o cocô das células, né, as fezes das células, que é o que ela usou, ela metabolizou e ela joga fora. Isso são toxinas endógenas. Isso é comum ao nosso organismo, né? Assim como as toxinas exógenas também. Só que atualmente, né, a gente vive num lugar todo tóxico, né? Se você for olhar, se você for comparar, né? Igual eu falo com vocês, eu sempre dou o exemplo dos 50 anos, né? 40, 50 anos atrás, a gente não tinha nem metade das coisas que a gente tem hoje. Então, pesticida, o próprio lixo industrial que é queimado, né? Mesmo que seja queimado longe de você, os próprios conservantes dos alimentos, né? A poluição em si, tá? E quando eu cito poluição, eu sempre explico isso para os meus pacientes também, tá? A parte de poluição, a pessoa fala assim, não, doutora, mas eu moro na roça, né? Eu moro lá na roça, ali lá não tem muita coisa, tá distante de tudo, né? E aí eu falo com vocês, eu falo, olha, depois que eu aprendi, né, que durante um ano chegam toneladas de areia do Saara na Amazônia,
eu não duvido mais que a poluição esteja em todo lugar, né? Porque até então você fala assim, eu moro na roça, eu moro na fazenda, isolado, né? Lá tem árvores, beleza, as árvores ajudam muito a filtrar isso, né? Mas a poluição está em todos os lugares, em todos os lugares. Os agrotóxicos, né? Os adubos, fertilizantes que são utilizados hoje são fertilizantes que eles foram feitos para darem quantidade de alimento, entende? Para vocês entenderem que a gente precisa que todo mundo coma, certo? Então, hoje o agro, né, ele é voltado para quantidade, não para qualidade de alimento. Qualidade também, a gente tem os orgânicos aí, né? Mas são muito raros os agropecuaristas que visam a qualidade que não seja estética, né? Porque eles visam muito a qualidade estética do alimento. Então, quando você vê um alimento muito bonito esteticamente, ele quase não tem nutriente. Ele é muito focado em qualidade estética. Você vê aquela maçã argentina que chega a brilha quando você olha para ela, né? Quase não tem nutriente, porque ela é regada com aquele adubo normal, que é NPK, se não me engano, né? Que só tem 3 nutrientes. Ou seja, cadê os outros nutrientes? E de onde que esse alimento vai retirar nutrientes, sendo que não tem da terra? Entende? Ele não cria um nutriente ali, né? Então, nós temos hoje inúmeras coisas que funcionam, né, como toxinas no nosso organismo, e principalmente nós temos os metais, né? Os metais tóxicos que a gente tem hoje, que são mais, como é que fala? Mais disponibilizados, né, para a gente hoje, que são colocados em várias coisas, né? Como, por exemplo, o arsênico, o chumbo, o níquel, o alumínio, né? E lembrando, né, eu falei isso na aula de detoxificação, mas agora só para lembrar, se vocês forem falar de toxicidade de metais, não citem metais pesados, tá? Metal pesado é uma, como é que fala? É uma categoria da nossa tabela periódica, né? São metais tóxicos, né? Por exemplo, o alumínio, por exemplo, ele não é um metal pesado e é tóxico, tá? Bom, a gente tem hoje o mercúrio, que é o metal mais abundante que a gente tem, tá? Ele tem em vários locais, como por exemplo, nas lâmpadas, né, nas vacinas, nas tatuagens, tem muita coisa que tem o mercúrio, então por isso que a gente tem hoje uma grande intoxicação, né, por causa desses metais. Tá, como é que acontece, então, esse processo, né, de por que onde que a gente armazena isso, por que a gente tem isso? O nosso organismo, ele é feito de tecido adiposo. Nós temos o cérebro, que é gordura pura, né? Nós temos o tecido adiposo do corpo mesmo inteiro. E a gordura, ela atrai toxinas para dentro da célula, né? Então, quanto mais gordura, mais toxina armazenada a gente vai ter. Então, quando a gente pega um paciente que é obeso, né? Que é um paciente que já tem mais gordura, já pode pensar num processo de detoxificação maior. E você tem que explicar isso para ele, né? Não é à toa que quando as pessoas fazem a cirurgia bariátrica, né? Faz a cirurgia bariátrica ou até a abdominoplastia, né? Quando você tira aquilo, a pessoa emagrece de uma vez, a pessoa ela tem depressão. Por que uma pessoa que, quando faz a cirurgia bariátrica, ela tem distúrbios psicológicos, né? Porque quando você faz essa cirurgia, você emagrece de uma vez. E no que você emagrece de uma vez, você perde gordura de uma vez, e a toxina que está na gordura vai para onde tem mais gordura, que é onde? O cérebro. Então, por isso que uma pessoa que faz bariátrica, ela desenvolve ansiedade, depressão, né, várias coisas relacionadas à cabeça. E tem estudos já que comprovam que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica têm uma tendência muito grande até Alzheimer e Parkinson, né? Porque toxinas no cérebro, radical livre, aquela coisa toda. Então, a toxina, ela está presente na parte gordurosa do nosso organismo. A gordura, ela atrai toxina. Então, nem pode emagrecer rápido demais e nem pode emagrecer sem detoxificar. Porque se você não tira o excesso de metais tóxicos, das toxinas em geral, você vai conseguir esse processo. A toxina ela vai ter que ir para algum lugar. E ela não é eliminada sem ajuda, né? Se ela está no tecido adiposo, da barriga, que seja, das pernas, por exemplo, e você emagrece e perde aquela gordura, ela vai procurar um caminho, né? Então, por isso que sempre tem que ter... A pessoa que ela faz a bariátrica, por exemplo, ela tem que ter um acompanhamento muito grande, não só de psicólogo, né? Ela tem que ter a pré-bariátrica, a gente tem que ter a formulação pré-bariátrica e a pós-bariátrica, justamente para que a gente consiga combater isso, né?
A gente não consegue fazer tudo, tá? A gente não consegue evitar tudo. A pessoa vai ter alguma intoxicação cerebral, mas a gente consegue diminuir, sim, isso e muito, mas muito mesmo, tá? E por que é que a gente tem essa dificuldade, né? Nosso organismo, ele é todo cheio de hormônio. Tudo é regido por hormônio, né? O nosso sistema endócrino está totalmente ligado no nosso organismo inteiro. E essas toxinas, elas funcionam como disruptores. Não sei se vocês vão lembrar disso, né? Disruptor endócrino é quando ele faz as vezes do hormônio. Então, nós temos o hormônio e temos o lugar, o receptor dele. Eles se encaixam perfeitamente. Eles têm um receptor que ele se encaixa perfeitamente. O que o metal faz? Ele vem nesse receptor e encaixa nele da mesma forma como se fosse hormônio. Então, o hormônio vem e ou não consegue encaixar ali, porque já tem um metal encaixado ali, ou então esse metal ele vai transformar esse receptor. Então, vai chegar o hormônio, que é de uma forma, o receptor vai estar de outra forma e eles não vão encaixar. Então, isso é que é disrupção, né? Ele vai agir como um disruptor endócrino. Por isso que a gente vai pegar, por exemplo, um dos sintomas que a gente pega de uma pessoa que está intoxicada, né? A pessoa que está precisando do processo de desintoxicação, é justamente a diminuição de libido. Porque os receptores, tanto da testosterona quanto do estradiol, são receptores que recebem muito metal, porque o metal ele é muito parecido com a estrutura desses hormônios, tá? Então, alguns aí dos disruptores endócrinos têm os metais tóxicos, os próprios químicos mesmo, tem muitos medicamentos que são disruptores, né, endócrinos, por isso que a gente tem essa dificuldade, tá? Dentro desse processo da desintoxicação, a gente precisa entender uma coisa. Existe um processo no nosso organismo que a gente chama de processo saúde-doença, né? Que é desde quando começa desde quando entra uma coisa, um corpo estranho, um antígeno, uma toxina no organismo, até quando vira câncer. Dentro desse processo saúde-doença, né? Nós temos 3 fases. Temos a fase humoral, que é uma fase de regulação, é uma fase biológica. Nós temos a fase matricial, que é quando a gente passa da fase de regulação para a fase de compensação, ou seja, a fase biológica passa a ser patológica, né? No meio desse processo. E nós temos a fase celular, que é já a fase patológica, a fase já de compensação, que é onde o produto final é o câncer. Então, nós temos esse processo humoral, onde entra toxina, e aí gera todo aquele processo de imunidade do nosso organismo, e aí excretou o antígeno. Se não excreta, qual é o outro caminho? Inflamação. Então, se temos uma toxina, né, o nosso processo de imunidade funciona ali, beleza, 100%, excretou aquela toxina. Não funciona 100% a nossa imunidade, porque a gente já tem 30 anos, 40 anos nas costas, a gente já tem toxina demais no organismo, já bebeu muito, já fumou muito, já usou muito medicamento, já fez muitas coisas que não são legais para o organismo. Esse antígeno, uma pequena parte dele, vai gerar uma inflamação. Essa é a primeira fase, que é quando começa o processo inflamatório. Quando esse processo inflamatório ele aumenta, esse processo inflamatório ele vai gerar uma deposição, né? O que é deposição? É quando começa não só naquele local, mas começa a ter inflamação em todo o organismo. Começa a ter inflamação crônica do nosso organismo. Até esse processo de deposição, a gente consegue regular com o detox, tá? Ou seja, a gente consegue regredir com o detox. Ou seja, você consegue regredir o processo de inflamação do organismo com a desintoxicação. Por isso que a desintoxicação é o primeiro passo de todo o processo, tá? Nós vamos ver sobre inflamação, não sei se é na aula de manhã ou se é depois de manhã, tá? Então, esse processo todo, né, que até chegar na parte da deposição, a gente consegue regredir com o detox, tá? Dessa parte para cima, né, dessa parte para frente, quando não tem essa regressão, gera a impregnação. E aí, da impregnação, isso só piora, porque aí vem a degeneração do local, e esse local, quando ele degenera, ou ele sofre apoptose, né? Ou então ele muta. E aí, quando ele muta, ele vira o câncer. Então, como que uma toxina pode causar câncer? Dessa forma, a toxina sempre vai causar um tumor, sempre vai causar um câncer, tá? Não porque aquele câncer surgiu ali do nada, não é.
igual eu falei com vocês ontem, questão da genética e epigenética, os genes, polimorfismo e aquela coisa toda, essa parte de tumor e câncer já tem ali algumas células que estão prontas para serem estimuladas. Você tem na sua família genes, né, que estão prontos ali para serem estimulados. Se você não estimula eles, se você metila o DNA de forma certinha, né, coloca alimentos doadores de metil na sua alimentação, você consegue suprimir esses genes. Então, eles não vão aflorar. E aí você junta o fato de você ter um gene que pode desenvolver um câncer, vamos supor, na parte intestinal, por exemplo, e aí você tem esse processo inteiro de toxinas. Né? Você tem esse processo inteiro de saúde e doença, né? Desde o estado de saúde até o estado de doença, até o estado terminal, né? Porque aí a parte do tumor e câncer, você sempre vai evoluir para a morte, porque tumor e câncer, se você desenvolver um, sempre vai desenvolver outros. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a tirarem o que gerou aquele câncer, o que gerou aquele tumor, né? Eles sempre vão manter aquilo dali. Então, dentro desse processo de saúde e doença, a gente consegue interferir até um certo ponto, né? E esse certo ponto é assim, não é rápido. Vocês sabem que não é rápido. Para desenvolver um câncer, gente, são 9 anos, tá? Assim, raríssimos os cânceres, raríssimos os cânceres que desenvolvem com 5 anos. Mas o prazo normal de um câncer evoluir é 9 anos. Ah, Luciana, mas eu faço check-up todo ano e ano passado eu descobri um câncer. Você não faz check-up, você faz a confirmação de que você tem uma doença. E o câncer, ele não é diagnosticado quando ele está no início, né? Voltando, raríssimas às vezes. O câncer, ele não é diagnosticado no início, ele não é diagnosticado enquanto ele não lesiona algum lugar. Então, se você tem um início de processo cancerígeno, não tem exame para detectar aquilo, a não ser que você faça o exame de estresse oxidativo para saber o quanto você está oxidado, ou então você faça um teste de inflamação para saber o quanto está inflamado, e essas coisas assim. Então, esse processo de saúde e doença, quando a gente chega, vamos dizer, na metade dele, a gente consegue regredir isso. E como que a gente consegue regredir? A desintoxicação, com a suplementação, todo aquele negócio que eu expliquei para vocês ontem, de equilibrar a doença e ainda deixar sobrando para que essa doença não se prolifere, né? Então, a gente consegue sim diminuir inflamação, porque a gente consegue pegar esse processo no início. A inflamação, ela não é como é que fala? O final. Ela não é o projeto final. A informação, ela tá ali para avisar, olha, tá errado, isso aqui não tá funcionando, isso aqui tá... Não é assim que funciona, né? Que no caso é inflamação crônica, tá, gente? Que é a inflamação que dá no organismo inteiro. Então, o nosso organismo inteiro, ele vive inflamado. Por quê? A gente vive cheio de toxina. A gente vive sendo bombardeado com as coisas, tá? Então, a gente consegue até reverter esse quadro do processo de saúde e doença, porque é um processo que a gente consegue regredir, né, o processo inflamatório, e não deixar isso continuar, né? A gente não vai deixar a inflamação chegar a um certo nível de gerar impregnação, gerar degeneração, essas coisas todas, tá? Bom, como é que acontece o processo de limpeza do nosso organismo? Nós temos no nosso organismo 5 órgãos excretores, né? Nós temos os pulmões, o fígado, os rins, o sistema linfático e a pele. Então, a gente sempre vai eliminar toxinas por esses 5 órgãos. Quando a gente recebe, né? Quando a gente tem o sangue, quando ele chega nos nossos órgãos, ele vai abastecer os órgãos, né? Através lá das vênulas, dos capilares bonitinho. Quando acontece todo esse processo de abastecer os órgãos, quando isso tudo é utilizado, o lixo que é eliminado, né, por esses negócios, por esses órgãos, por essas veias, vão para os órgãos excretores. Então a gente vai excretar essas coisas através disso, tá? Esses órgãos, pra vocês terem ideia, eu adoro falar dados, né? Esses órgãos, eles filtram, em média, 5 litros de sangue por hora, tá, gente? Então, se for calcular esse ciclo todo que eles fazem, né, de filtrarem 5 litros de sangue por hora, calcula aí, né, isso em 24 horas, né, e quanto que dá. A gente tem uma média, né, de alimentação, dizem que, né, a gente alimenta em torno de 7 toneladas de comida na nossa vida inteira. A gente come 7 toneladas de comida, tá? Pra vocês terem ideia, esses órgãos excretores, eles filtram em torno de 7 toneladas de sangue por dia, tá? Por dia, eles filtram em torno de 7 toneladas de sangue. Então, vocês acreditam mesmo que o organismo não precisa de uma ajuda?
Vocês acreditam mesmo que esse processo ele vai viver ali para sempre, pro resto da vida, funcionando certinho, tendo essas toxinas no nível que a gente nunca teve antes? Nossos antecedentes, nossos antepassados não tinham isso no gene, eles não prepararam o organismo para receber isso, né? E aí acreditam mesmo que a gente não precisa ajudar o organismo na desintoxicação, tá? Então, esse processo todo, né, que a gente tem de intoxicação vai alterar o nosso organismo inteiro, né? Igual eu falei com vocês, esse acúmulo de toxina vai começar a deixar o organismo sujo, tá? A inflamação é justamente isso, ela é avisando, olha, tá começando a ficar sujo, vamos limpar, tá começando a dar erro aqui, né? E quando acontece esse processo, né? Quando acontece essa intoxicação, o que acontece com o nosso organismo? A gente tem que pensar sempre, igual eu falei com vocês, questão de bioquímica, né? A nível celular, a nível molecular, para a gente entender, porque o nosso organismo ele tem muito mais célula, né, do que gente. Nós somos muito mais bactérias, muito mais micro-organismos do que gente, né? Então a gente precisa sempre tratar isso, porque a gente não vai tratar uma célula, a gente vai tratar bilhões, né? Então a gente precisa lembrar disso o tempo todo. Quando o seu organismo ele tá com excesso de toxina, como eu falei com vocês, existem lugares que atraem toxinas. Inclusive, o meio, a matriz extracelular, ela atrai muita toxina. Se você tem muita toxina no organismo e não tem um processo antioxidante muito grande, não tem um processo de desintoxicação grande no seu organismo, você começa a sujar a sua matriz extracelular. Então, ao redor da célula vai começar a ficar sujo. Quando isso começa a ficar sujo, nem a célula consegue excrementar o que ela precisa, ela não consegue jogar fora o que está sujo, e nem os nutrientes conseguem entrar, nem os suplementos conseguem entrar, nem os medicamentos conseguem entrar. Por isso tem gente que toma medicamento e o medicamento ele só dá efeito colateral e não melhora a pessoa. Entendeu? Mesmo sendo um medicamento que resolva aquele caso, mas a pessoa ela sente que ela piora em algum ponto tomando um medicamento tal, e esse medicamento tal ele não resolve o problema dela. Por quê? Porque o medicamento ele tem a parte ruim e a parte boa. Ele tem a parte que ele vai funcionar para resolver e tem a parte de toxinas, né? Ele vai virar toxina no seu organismo. Quando ele chega na matriz extracelular e ela tá suja, tá contaminada, né? Ele não vai conseguir fazer o efeito dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai só liberar toxina, porque ali é o meio, está pedindo toxina, está chamando toxina. Então, o que ele faz? Ele libera a toxina dele. Então, além dele não fazer o efeito dele, ele também não vai piorar essa situação. Então, a célula, ela fica num envolto de cocô, né? De cocô, de detox, de intoxicação ali. Ela fica dentro disso, ela não consegue jogar para fora o que está ruim, ou seja, a célula dentro de si ela já começa a ficar podre e os nutrientes não conseguem entrar. Então, você não consegue nutrir um paciente que está intoxicado. Você não consegue passar suplementação para uma pessoa que não passou por um processo de detoxicação, nem que seja um mínimo processo, para você fortalecer os seus órgãos, entende? Então, por isso que é tão importante, né, da gente entender essa parte, tá? Quando a gente tem esse processo, gente, de desintoxicação, por que isso pode gerar uma confusão mais para frente, né? É só vocês lembrarem das opções que a célula tem, né? Quando uma célula ela se vê nesse meio, quando ela se vê nesse problema, quais as opções que ela tem? Ou ela muta, ou ela sofre apoptose, certo? Ou ela morre, ou ela se adapta. E aí que tá o problema. Por quê? Quando a célula só morre, né? Quando ela sofre apoptose, ela só morre. E aí, tudo bem, aquela sujeira dela fica ali no ambiente, mas ela morreu. Quando ela se adapta, ela não só se adapta, ela se adapta e ensina as outras a se adaptarem. Por isso que nós temos a evolução para o câncer. Porque se uma célula ela se adapta, ela muta. E uma célula mutada, além dela ser muito mais difícil de ser quebrada, ela é muito mais difícil de ser combatida por outra célula. Então, se tem uma célula boa e uma célula ruim, a célula ruim contamina a boa muito mais rápido que terem que juntar muitas células boas para limpar a célula ruim. Entende? Então, esse processo de sujar o organismo, de sujar o meio extracelular, gera isso. Por isso que as pessoas acabam desenvolvendo um câncer, né?
depois de algum tempo, justamente por isso. Vocês podem ver que o câncer infantil, por mais que exista, né, a gente acha que é muito, que a gente vê muitos casos, mas o câncer infantil é em torno de 2%. Tá? 2% são das crianças que desenvolvem câncer. Por quê? Das crianças em geral, não, tá, gente? Dos tipos de câncer, tá? 2% dos cânceres são em criança. Por quê? Ali a criança já nasceu com algum distúrbio, um gene já despertado, uma doença genética que não foi evitada ali na gestação. Então, o câncer, quando é infantil, ele vem desse jeito. Quando é o restante dos cânceres, eles só aparecem em adultos. Aparecem, por exemplo, em jovens. Aí, quando você vai ver, teve uma coisa muito muito pesada, né? Era um jovem que vivia com alguma toxina muito forte, por exemplo, uma emoção muito grande, né? Tem uns estudos que provam isso, né? Que quando você pega uma pessoa que acabou de descobrir um câncer e você pergunta para ela, né? Faz a ficha dela e você pergunta para ela qual foi a última coisa que aconteceu assim muito forte na vida dela, ela sempre relata uma coisa nos últimos 2 anos. Tipo assim, perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu um pai ou uma mãe, separou, né? Perdeu alguma coisa, muito dinheiro em alguma coisa, assim. Então, sempre tem uma tensão, principalmente mulheres, tá? A mulher desenvolve muito câncer de mama depois de passarem por uma tensão muito grande. Não é que o luto gera câncer, é o luto contínuo que gera câncer. Porque se você tem um estresse no seu organismo, você intoxica esse organismo o tempo inteiro, né? Por que raríssimas das vezes a gente vê câncer em animal, principalmente animal selvagem? Animal selvagem não morre de câncer. Por que isso? Porque o animal, ele não tem isso na cabeça dele. Ele não tem o sofrimento na cabeça dele, né? O veado, por exemplo, ele não acorda todo dia pensando que ele pode ser atacado por um leão. O leão, ele não acorda todo dia pensando que ele vai atacar um veado. Então, quando acontece esse processo, acontece um extremo estresse, acontece aquele negócio todo do leão correndo atrás do veado, o negócio todo, e passou, né? Se o leão não conseguiu comer, cada um para um lado, o veado esquece daquilo, vai viver sua vida e não fica remoendo aquilo. Então, por isso que é raríssimo, às vezes, que um animal selvagem é intoxicado, porque ele não tem esse processo. E o processo emocional, gente, ele é a chave para intoxicar o organismo, tá? Emocional é a chave. Então, assim, se hoje vocês estão vivendo estressados demais no ambiente de trabalho, ou estressados demais em casa, né? Ou com alguma coisa que te estressa muito, afasta, tá? Afasta ou dê o seu jeito de resolver, né? Dê o seu jeito de resolver aquilo, mas não continua, porque isso vai te gerar uma doença e você não vai saber por que gerou aquela doença, você vai achar que isso é genético, que isso veio com você, e aí vai ficar aquele negócio todo, né? Então, se cuida nesse ponto, tá? O emocional, ele gera muita coisa. Não é tão que a gente sempre sente, né? Sempre quando você tem alguma coisa emocional, seu organismo te dá um sinal. Seja uma dor de cabeça, seja um intestino solto, seja qualquer coisa, dores pelo corpo. Por quê? Ele está te sinalizando. Fala, olha, isso aí foi ruim, não faz de novo, não. Ele está te avisando que isso é uma coisa ruim. Intoxicou e beleza, eu já resolvi, pronto. Dessa vez eu resolvi, né? Agora imagina isso todos os dias. Imagina isso durante 20 anos. Né? É lógico que isso vai gerar uma doença em alguém. Então, nós temos esse processo todo no nosso organismo, né? Para que ele tenha para que a gente melhore essa capacidade de destoxificar ele, tá? Eu tô explicando isso para vocês justamente para vocês entenderem a importância disso, tá? A importância da destoxicação. Quem aqui já assistiu a minha aula, né? Vai lá e revise a aula toda de novo, né? A aula tem mais de 2 horas, tá? Aqui é só para a gente entender mesmo como é que funciona isso, tá? Nós temos, obviamente, algumas pessoas que são diferentes, né? Quando a gente vai fazer o processo de desintoxicação, a gente precisa analisar inúmeras coisas, né? A gente precisa ver, por exemplo, a capacidade que ela tem, o fator genético que ela tem. Às vezes ela tem uma capacidade diferente de desintoxicar. Você vai ver que ela tem sintomas que está intoxicada, e aí quando você passa suplementação, 1 mês, ela já tá bem, ela já tá legal. E tem gente que você passa 6 meses e não se toxifica. Isso é fator genético, tá? Igual eu falei com vocês, precisa fazer teste genético para saber polimorfismo? Não, nunca pedi para os meus pacientes. Por quê? É extremamente caro e você consegue tratar isso de uma forma que não vai gerar nada para aquela pessoa, né? Se você faz um processo de detoxicação nela, não vai ser uma coisa ruim, não tem efeito colateral, nada disso. O estado nutricional também muda muito isso, tá?
o organismo que ele está desnutrido, ele tem uma maior absorção de toxinas. Por quê? Igual eu falei com vocês no início, um lugar desnutrido, um lugar intoxicado é um lugar desnutrido. Então, se está... a matriz celular está cheia de toxinas, não tem como a célula ser nutrida. Então, esse organismo está desnutrido. Uma pessoa que é desnutrida, e o desnutrido, vocês entendem que é de nutrição, não é de peso, né? Essa desnutrição, ela vai favorecer a absorção de toxinas, tá? Sexo também, né? A mulher normalmente tem mais acúmulo de toxina, porque a mulher, ela tem mais gordura corporal do que o homem, tá? Idade, né? Quanto mais idade, menor a produção das enzimas antioxidantes, né? Maior acúmulo de toxina durante a vida, porque a pessoa toma medicamento demais a vida inteira, sofre muitas emoções. Então, quanto mais idade a pessoa tem, mais toxina acumulada ela tem ali, tá? Atividade física, né? Quanto mais a pessoa fala atividade física, melhor? Nem sempre. A atividade física, por exemplo, que ela é intensa, como por exemplo os maratonistas, eles têm que ter um tratamento muito grande de suplementos. Porque o maratonista, ele leva o organismo dele a ter uma intoxicação, a ter um desgaste muito grande. A pessoa que corre, faz triatlo, faz Ironman, por exemplo, ela tem que ter um suporte nutricional absurdo. Porque o fato dela usar o corpo dela ao extremo, isso gera muita toxina, né? E depende também de como que é a atividade física também, né? Essas pessoas, por exemplo, que fazem Ironman, suam bastante, beleza, conseguem eliminar metais tóxicos aí nesse suor. Só que, por exemplo, os fisiculturistas, eles suam também, só que o exercício deles não é tão cardio. O exercício deles é mais de pegar peso, é de coisa, né? É um negócio mais pesado. Então, ele produz, sim, mais toxina, tá? Não que isso seja ruim, não que seja desculpa para não fazer exercício, tá? Não existe isso. Mas a gente precisa lembrar isso sempre, porque são vários pontos diferentes, né? O sedentário, por exemplo, a pessoa que é sedentária, ela tem uma carga de metais muito grande no organismo, porque se ela não sua, fazendo atividade, ainda come muita coisa errada e só fica sentado, o organismo não trabalha, isso gera intoxicação no organismo, sim, tá? Então, analise todos esses pontos quando você for pensar numa detoxificação, tá bom? Obviamente que tem o nível de carga, né? O nível de carga tóxica no organismo. Então, depende de quanto que a pessoa já teve exposição na vida, né? Depende de como que a pessoa tomou medicamentos na vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tomou muito paracetamol na vida. Eu conheço muita, mas é muita gente que toma paracetamol assim. Ah, deu uma dorzinha de cabeça, eu vou tomar. Ah, deu uma dorzinha no pé, eu vou tomar. E o paracetamol, ele é o principal depletor de glutationa. Glutationa é uma das nossas enzimas antioxidantes mais potentes que a gente tem. Então, se você toma paracetamol direto, pode começar a suplementar aí com acetilcisteína para fortalecer sua glutationa, tá? E eliminar o excesso de paracetamol do organismo, porque além dele ser muito hepatotóxico, né, ele fica muito no seu fígado, muito nos seus rins, tá? Ele ainda tem essa diminuição da glutationa, ou seja, ainda diminui a sua imunidade ainda, tá bom? Bom, gente, os processos da detoxificação, eu vou falar bem mais ou menos aqui para vocês também, para não ficar muito grande, né? E a gente já partir para as dúvidas, tá? A primeira fase que a gente tem de detoxificação é a fase de biotransformação, tá? Essa fase de biotransformação é como se as toxinas elas fossem transformadas em alguma coisa mais fácil de ser diluída. Então, quando a toxina entra no organismo, ela sofre esse processo. Ela se torna uma coisa mais fácil do organismo quebrar, do organismo utilizar aquilo, né, para eliminar aquilo. Só que esse processo de biotransformação, né, ele é um processo que é dependente de vitamina e mineral. Então, para que aconteça isso, por exemplo, para que as enzimas consigam ser produzidas e utilizadas da forma correta, vai precisar aí de complexo B, vitamina C, alguns minerais, como por exemplo magnésio e selênio, vai precisar de aminoácidos, como os essenciais, que são os BCAAs, a própria glutationa a gente vai precisar, tá? E nós temos muita coisa que inibe essas enzimas também, como por exemplo, medicamentos como cimetidina, sertralina, o próprio mercúrio, né, que está presente em várias coisas que a gente usa hoje. Então, dentro desse processo de biotransformação, a gente vai transformar a toxina em uma coisa mais fácil de ser diluída, porém, né,
esse que vai ficar mais fácil, ele vai ficar mais tóxico do que já estava. Então, por isso que a fase 1 precisa estar totalmente ligada com a fase 2, tá? Que é a fase de conjugação. Quando a gente faz só uma fase, ou seja, quando a gente tem só um pedaço da desintoxicação, o nosso organismo vai produzir coisas mais tóxicas ainda. Por isso que você não pode suplementar só as coisas da biotransformação. Você tem que suplementar também as coisas da conjugação, tá? Essa parte da conjugação, a gente vai sempre pensar em como que os nutrientes que vão ser utilizados aí. A gente precisa, por exemplo, muito da própria glutamina, né, que é o aminoácido, da acetilcisteína, que eu falei com vocês em relação ao paracetamol, né? A acetilcisteína ajuda muito nesse processo. A própria metionina ajuda muito no processo. Então, tipo assim, tudo isso que acontece, né, com o nosso organismo em relação a destoxificar está ligado o tempo inteiro com a ingestão de vitaminas e minerais. O nosso organismo ele não consegue fazer reações enzimáticas sem vitamina e mineral. Então, a gente precisa suplementar o organismo dessa forma para que ele faça a destoxificação do jeito certo, para que funcione da forma certa, né? E aqui, por exemplo, fase 1 e fase 2 não podem ser separadas. A gente tem que pensar sempre na fase 1 e fase 2 juntas, tá? Para depois a gente pensar na fase 3. O que é a fase 3 que eu falei com vocês? É a fase de eliminação. Onde que a gente vai utilizar para fazer essa eliminação? O intestino, foi quando eu falei com vocês. O fígado ele vai ser utilizado para fazer a fase 1 e fase 2, né? Que é 70% do processo, 60% do processo mais ou menos. E o intestino vai fazer o restante, que é a parte de eliminação. E o que a gente precisa pensar? O nosso organismo, ele tem hoje, já foi né, explicado isso, que nós temos 2 cérebros no nosso organismo, né? O nosso cérebro normal e o nosso intestino. Cerca de 80%, gente, da serotonina que é produzida no organismo, ela é produzida no cérebro. Então, assim, no intestino. Então, se você não está com o intestino legal, você não fica bem. Você não consegue ter um processo um processo mental legal ali. 80% da nossa saúde está no intestino. Entende? Esse sentimento de estar bem, de estar legal, de gostar das coisas, de estar feliz, começa no intestino, assim como a maioria das doenças. Então não tem como, por exemplo, hoje, vocês, como farmacêuticos integrativos funcionais, pensarem em tratamento para pacientes que não tenha um tratamento intestinal. Tá? O nosso intestino ele tem inúmeras opções, inúmeras funções, né? E essa de desintoxicação, que é justamente a eliminação de toxinas, ele precisa ser feito da maneira mais fácil possível. Por quê? O intestino tem ligação endócrina, o intestino tem ligação imunológica, ele tem ligações neurológicas. Então, se você tem um intestino ruim, com toxinas, você fica com o seu organismo todo quebrado. Né? Você vai ficar com o seu organismo todo desregulado, né? Por causa justamente do intestino, tá? Dentro desse processo, né, de eliminação, a gente faz algumas coisas que ajudam, obviamente, como probióticos, depende do probiótico também, a gente tem que pensar no probiótico que não fermente e algumas coisas assim, mas são várias coisas aí, mas existem coisas que podem ajudar, tá? Nós temos no nosso intestino uma bomba, que essa bomba ela faz um efluxo, ou seja, ela tira o que é errado. Então, ela tira composto estranho, ela tira medicamentos de dentro da microbiota intestinal. Então, ela faz esse processo de retirada quando isso quando isso está acontecendo de uma forma natural, certo? Essa glicoproteína que a gente chama, ela chama GPP, né? A glicoproteína P. Essa glicoproteína, ela pode ser estimulada. Então, por exemplo, a silimarina é muito boa para a gente fazer isso. Silimalon, né, que a gente vê muito falando. A cúrcuma é outro ajudante do GPP, né? Cúrcuma, silimarina, o próprio chá verde, porque tem muita catecolamina, então ajuda também, tá? Temperos como cebola e alho, no organismo, isso vai ajudar a estimular essa glicoproteína, tá? Obviamente, a gente utilizar da forma certa, né? Então, nós temos esses processos, né? Que a gente precisa trabalhar, a gente precisa pensar.
O intestino, principalmente, né? A gente pode trabalhar a questão do intestino para ajudar nisso, porque se existe todo um processo de detoxificação no organismo e ele para na eliminação, ele não é eliminado da forma certa, o que você faz? Você absorve aquilo tudo de novo. Porque o seu intestino foi feito para absorver as coisas, né? Obviamente que tem as partes ali que não, né? Ele entende que não deve absorver, mas ele não é tudo que ele consegue fazer. Então a gente precisa pensar na nutrição do intestino, na remoção de patógenos, né? Reequilibrar mesmo a saúde do intestino, tá? E por quê? Porque senão a gente não consegue fazer os 3 processos de detoxificação, tá? Bom, nós temos alguns sintomas que a gente consegue pegar aí, né, dessas pessoas que estão intoxicadas, porque são sintomas que a gente vai ver, porque a gente vai conseguir saber, porque são sintomas de inflamação, sintomas de glicação, sintomas de tudo junto, né? E quando você trata isso, você consegue tratar praticamente todas as coisas que nós vamos falar nessa semana, tá? Como, por exemplo, como eu falei com vocês, questão das erupções, né? Pessoas que têm alergia esporádica, né? Eu falei com vocês ontem questão do glúten. As alergias esporádicas, por exemplo, né? São sintomas de que a pessoa está se intoxicando por alguma coisa, seja por um metal, seja pelo glúten, seja por lactose, seja por algum motivo, certo? Está intoxicando por alguma coisa. Dores em geral, quando a pessoa tem uma dor muscular e isso incomoda, é uma coisa que do nada tem, uma mão dói, um joelho dói do nada. Assim, essas dores que não tem motivo, né? Podem ser também por excesso de toxina naquele lugar, tá? Pode ser por aquilo, o organismo está avisando que você está errado, está avisando que aquilo ali está errado. Então, isso é um sintoma de intoxicação, tá? As intolerâncias alimentares, como eu falei com vocês ontem, né? A parte do glúten, por exemplo. A parte do glúten, a gente não consegue saber direitinho até você ser um celíaco, né? Até você ser um total intolerante àquilo. Então, para você saber se aquele seu paciente tem ou não, você vai precisar testar, você vai precisar tirar, vai precisar conversar com ele, justamente para entender isso. Às vezes a pessoa ela não acha que ela tem uma intolerância alimentar, porque é de vez em quando, ela só tem aquilo de vez em quando, ela não percebe. A gente tem uma mania muito grande de quando o nosso organismo dá um sinal, a gente fala assim, foi só uma coisa que eu comi, né? Por exemplo, do nada você tem um intestino normal, do nada você tem uma diarreia. Aí você fala, sabe por que eu tô tendo diarreia? Se pensa, né? Porque a maioria não pensa. Mas aí, se você pensa, você fala, sabe por que eu tô tendo diarreia? Deve ser uma coisa que eu comi ontem. Se você não sente dor, se você não sente incômodo, você não procura saber o que é. Por quê? Pensa comigo, se você se comesse alguma coisa e sentisse dor, o que você ia fazer? Você ia procurar um médico, sei lá, procurar alguém que resolva isso, certo? A gente não fala isso quando a gente não sente dor. Então, o organismo, ele avisa a gente de pouquinho em pouquinho, tá? Um outro sintoma que é muito característico de pessoas que estão intoxicadas é o cansaço, tá? Quando você pergunta a pessoa como é que é o cansaço dela e ela acorda cansada e no meio da tarde está cansada e tem muito sono depois do almoço, isso é excesso de toxina no organismo. A pessoa precisa dar uma desintoxicada aí, tá bom? Inchaço, quando a pessoa acorda, né? Esse inchaço, ele é porque o organismo está tentando tirar essas toxinas do organismo de noite, né? Que é o processo dele de eliminação, e ele não consegue, porque você está intoxicado, você está sujo, né? E o organismo não consegue fazer isso. Aí você acorda com o olho inchado, por exemplo. Isso é um sintoma de intoxicação, tá? E uma característica muito boa de a gente diagnosticar assim, muito fácil da pessoa que está intoxicada é a vontade que ela tem por besteira. Por que isso? Tem uma frase do Toller Ribeiro que ele fala, né? Sujeira atrai sujeira, porcaria atrai porcaria. Então, se você está com seu organismo sujo, seu organismo está intoxicado, o que você quer colocar no seu organismo? Sujeira. Você quer colocar coisas ali que tenham uma palabilidade, né? Que seja melhor, né? Que tenha um gosto melhor, que seja melhor de comer, né? Por que a gente tem essa vontade de comer doce, por exemplo? Porque o doce é açúcar puro, né? O doce vai chegar no organismo e vai fazer uma festa, o organismo vai ficar muito feliz de receber ali, mas depois não vai mais, né? Aquilo vai ser esporádico. Então, por isso que a vontade de comer besteira é muito característica de uma pessoa que está intoxicada. Por isso que sempre quando a gente faz uma alimentação saudável, né?
E aí, quando você vê, você come carboidrato, você desregula, você enfia o pé na jaca, fica muito difícil de você voltar a comer normal. Por quê? O seu organismo ele vai para o mais fácil. Se você está custando ali a ter essa coisa toda, né, para resolver, né, você não quer mais aquilo, o seu organismo ele te mostra que você precisa daquilo. Né? Você precisa daquilo de alguma forma, aquilo ali precisa entrar em você, porque você está sentindo muita falta daquilo. Besteira. Por quê? O seu organismo está sujo, né? É igual eu falei com vocês ontem, né? Que eu descobri que eu tenho sensibilidade a glúten, testando, né? Observando o meu corpo, observando o que eu sentia, né? No final do mês retrasado, né? Teve aquela desregulação toda, comendo besteira, aquele negócio todo. Passei uma semana ruim, porque ficou uma semana cansaço que eu não tinha muito tempo, as dores de cabeça que eu não tinha muito tempo, crises de gastrite que eu não tinha muito tempo, intestino desregulado, e fiquei uma semana nos sucos detox. Por que o suco detox? O suco vai desintoxicar, igual eu falei no início? Não, o suco vai dar uma ajudada no meu organismo. Não que aquilo vai limpar o meu organismo, não é. Mas meu organismo ele tá tão sujo que ele não consegue limpar se eu tiver suja. Se eu colocar mais sujeira, entende? É igual quando eu falo com vocês a questão da gente tratar uma doença sem tirar a causa dela, né? Por isso o medicamento não funciona, o medicamento não resolve, o medicamento é paliativo. Por quê? Se você tem uma floresta pegando fogo e você joga água de um lado e gasolina do outro, ela nunca vai parar de pegar fogo, entende? Nunca vai parar. Você pode diminuir o fogo em algum lugar, mas você nunca vai conseguir parar aquele fogo. Por quê? Você joga água num canto e no outro tem gasolina, né? É a mesma coisa de você colocar um medicamento em uma doença. O medicamento, ele tá ali para resolver naquele momento. Ele tá ali para resolver naquela hora. Uma super dor de cabeça, uma enxaqueca. Toma um remédio para dor, pelo amor de Deus. Mas aí, tomou o remédio para dor, você vai pesquisar. Fala, por que eu tive essa dor de cabeça? O que eu comi ontem? O que eu passei ontem? Né? O que aconteceu ontem que desencadeou essa dor de cabeça hoje? Então, isso é o que a gente faz com o integrativo funcional, tá? A detoxificação, ela é o primeiro processo, vocês entenderam hoje por quê, né? Se a gente não faz uma detoxificação do organismo, não adianta, tá? E aí, gente, dentro desse processo de detoxificação, nós temos inúmeros protocolos, tá? Eu não vou citar para vocês aqui os protocolos, porque o protocolo, ele tem muitos mesmo, inclusive tem protocolos homeopáticos, vai ter gente que não acredita, né? Vai ter gente que não acredita na parte de aromaterapia, não vai ter gente que não acredita em óleo essencial. Então, assim, depende de cada coisa, tá? A gente tem alguns protocolos, inclusive de detoxificação hepática, de desparasitação, a gente tem vários protocolos, tá? Mas uma coisa que eu consigo colocar para vocês, né? Eu consigo deixar para vocês assim como uma espécie de bônus que vocês podem utilizar, que é sensacional, porque só de você usar isso você já consegue ver uma diferença muito grande, tá? Primeiro que é a parte do Lugol, que é o iodo, né? O iodo, ele a gente fala que ele é um halógeno, né? Quando a gente pega a tabela periódica, ele tá lá na mesma linha que o flúor, que o bromo, que o cloro, né? E quando o iodo ele está numa quantidade melhor no organismo, ele consegue quelar esses outros halógenos, tá? O que é quelar? Ele junta, ele se junta com esses outros halógenos e elimina do organismo. Então, se vocês conseguirem né, testar isso, tem muitos médicos que falam disso, inclusive. Tem médicos hoje, ginecologistas, que tratam cistos mamários, cistos no ovário, com o Lugol, o iodo, passado no colo do útero. Eu não sei se já viram relatos. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar isso, tá? Tem mulher que ela tem nódulo no seio, e aí ela faz a aplicação de iodo no colo do útero, e ela sente o nódulo desfazer em 40 minutos. Tá? É interessantíssimo isso, tá? O Lugol, pra você ter uma ideia, você consegue diminuir o cisto mamário só de passar. Eu não quero fazer no colo do útero, não. Faz na pele mesmo, tá? E aí você consegue testar isso. Se você pega um Lugol, né, e passa, por exemplo, na região da coxa, tomou banho ali, né? Depois do banho, você pega a solução de Lugol e aí faz um quadrado na sua coxa e passa o Lugol nesse quadrado. Se daqui 24 horas você olhar e tiver ainda tintura de Lugol ali, você está com níveis bons, precisa tomar ali 2 gotinhas por dia só para manter isso em níveis bons.
Agora, a maioria que acontece com 1 hora, o iodo some. Por quê? Você passou o iodo e o seu organismo absorveu. De tanta falta que tem no seu organismo. Ah, Luciano, mas iodo a gente consegue na alimentação. Não, não é assim que funciona. É muito raro você conseguir uma suplementação boa de iodo só com alimentação, tá? Então, faça esse teste, compre a solução de Lugol, mande fazer a solução de Lugol 5%. Normalmente essas marcas de manipulação, elas já têm isso pronto, tá? Eu sempre compro na internet, solução de Lugol 5%, tá? Se vocês não acharem, né, mandem manipular. Coloca lá, iodo ressublimado 50mg, iodeto de potássio 100mg. Por quê? Quando a gente faz iodo com iodeto de potássio, a gente consegue atingir todos os órgãos do nosso organismo que precisam dessas duas coisas. Alguns órgãos utilizam o iodo, alguns órgãos utilizam o iodeto de potássio, e qualquer coisa que você tiver de problema na transformação do iodo em iodeto de potássio, você não consegue fazer esse órgão absorver isso. Então, a solução de Lugol 5% é justamente isso, tá? Peça aí 30ml, 30ml dura assim pra caramba, que você vai tomar 2 a 5 gotas, tá? Então, o iodo, ele é a primeira dica que eu dou para vocês aqui, tá bom? A segunda dica que eu vou dar para vocês é do ácido alfa-lipoico. Se vocês conseguirem fazer a suplementação de ácido alfa-lipoico, é muito interessante porque ele aumenta a excreção de mercúrio em até 37 vezes, tá? Existe estudo sobre isso, tá, gente? Ele aumenta a excreção de mercúrio em até 37 vezes, ou seja, ele ajuda muito nessa parte, né? O iodo não vai ajudar na parte de mercúrio, mas o ácido alfa-lipoico pode ajudar. Então, além dos protocolos que você consegue utilizar, você consegue ajudar nessa parte, né, de eliminação aí. Então, você pode suplementar aí de 300 a 500 miligramas de ácido alfa-lipoico, depende do nível de intoxicação, depende de como é que tá isso, tá? E aí você usa isso durante 30 dias e depois você passa a tomar metade disso, né, como dose de manutenção, tá? A metade do que você mandou manipular nos 30 dias, tá bom? Então, essas são as duas manipulações que eu consigo colocar para vocês aqui, por quê? Os protocolos de desintoxicação são protocolos, né? Eu não consigo passar para vocês passo a passo, justamente porque é uma coisa muito grande, é um negócio que você tem que ter ali, né? É um arquivo que você tem ali, para você lembrar. São várias coisas, são vários processos. Você começa com uma coisa, acaba com outra. Você começa com uma dosagem, acaba com outra. Igual o ácido alfa-lipoico, por exemplo, acabei de citar, que é mais fácil de citar, né? Então, o processo de desintoxicação, ele é isso, tá? É por isso que a gente precisa entender a parte bioquímica de novo, a gente precisa rever a parte bioquímica de novo, para que a gente consiga entender isso, a gente consiga entender por que a suplementação é necessária, né? Quem estava aqui comigo ontem me viu falando sobre isso, me viu falando sobre esse processo, sobre por que a suplementação vai ser tão grande. Eu tenho certeza que a maioria de vocês chegou aqui, né, pensando que ia aprender sobre suplementação de uma forma rasa, igual sempre ensinam para vocês aí. Só que vocês já começaram a mudar a cabeça de vocês. Entenderam por que é tão importante que eu explique isso para vocês antes de falar com vocês dosagem de suplementação? Entenderam por que é tão importante que eu explique a base para vocês entenderem, sabe? Porque é justamente isso. Se eu chegar e falar que, vocês vão começar a suplementar vitamina D amanhã 20.000 I por dia. Você vai falar assim, nossa senhora, eu não, né? A dosagem máxima é 200 I por dia. Como é que eu vou suplementar 10 vezes mais, né? 100 vezes mais? Não vou. Então, é uma ideia, uma base, justamente para que vocês entendam por que a suplementação não é como falam que é, né? Por que a gente consegue tratar pessoas com suplementação sem ter qualquer efeito colateral? A gente não tem efeito colateral quando a gente trata com suplemento, tá? Gente, nossa senhora, falei demais. Deixa eu ver as dúvidas de vocês aqui. Toda aula sua eu descubro que tem alguma coisa diferente. Pois é assim mesmo. A gente usa... Quando a gente aprende sobre integrativo funcional, a primeira pessoa que a gente trata somos nós, né? A primeira coisa que eu faço quando eu descubro uma coisa nova é testar em mim, tá? Porque, primeiro, eu preciso saber as reações, né? Igual eu falei com vocês na aula de detoxificação, que eu dei a aula inteira de detoxificação, eu falei com vocês, eu falei, olha, quando vocês forem fazer os protocolos, inclusive tem lá no e-book de aula, eu falei assim, olha, quando fazer a detoxificação, avisa o seu paciente qual que é a sensação disso. Porque tem protocolos ali que você vai precisar ficar em casa pelo menos um dia.
Porque você vai soltar o intestino, você vai eliminar a toxina. Então, vai ter um dia, assim que você tomar tal coisa, é em casa. Ou seja, faça isso calculado para fazer o final de semana, né? Por quê? O processo de desintoxicação, ele tem isso. Então, vocês que estão me assistindo aqui, com certeza, vocês estão intoxicados também, né? Com certeza. Se vocês nunca pararam para pelo menos tomar uma silimarina da vida, né? Um silimalom para dar uma ajuda no fígado, tá intoxicado e muito intoxicado. Então, qual vai ser a primeira pessoa que vocês vão testar isso que eu tô falando com vocês? Com vocês, né? Pelo menos o iodo. Testem com vocês para vocês verem a reação. Porque o iodo, por exemplo, ele, quando eu tomei a primeira vez, né? Eu tinha visto o Dr. Léo Ribeiro e ele falou assim: olha, quer saber se você está intoxicado? Toma 10 gotas de iodo, né? Por quê? 10 gotas de iodo. Não faz a menor diferença no nosso organismo tomar 10 gotas de iodo no dia, tá? Faz a diferença se você está com muito metal tóxico, muito halógeno no seu organismo, você vai, com certeza, ter alguma reação. Qual que foi a reação que eu tive quando eu tomei iodo? Eu sentia diferente, sabe? Parecendo que... Sabe quando você deita na cama, assim, parece que você tá num limbo, assim? Tipo, é tipo aquela sensação. Eu tinha aquela sensação andando em casa, normal. É uma sensação de não é dormência, sabe? É uma sensação meio de... não sei explicar, gente. É um negócio muito doido. Porque, assim, você pensar, você tá intoxicado. E aí você coloca uma coisa que desintoxica aquilo, né? E aí ele está ligando aquelas coisas, retirando de onde está o excesso e eliminando aquilo. Então o seu corpo está acostumado com aquela toxina. Por mais que seja uma coisa ruim, o seu corpo está acostumado. Então quando você faz esse teste, você vê como é que você está. Não é que o iodo está fazendo mal a você, é porque o iodo está tirando a toxina de você. Por isso que o ideal, eu sempre recomendo para meus pacientes, é 3, no máximo 5 gotas, que é para não assustar. Eu não tenho medo. Eu já descobri, eu já estudei muito assim, eu tenho certeza que suplementação não tem efeito colateral. Você fala comigo para tomar o vidro, eu vou tomar o vidro, tá? Mas aí é justamente para testar, é para saber isso. Então, quando eu tomei as 10 gotas de Lugol, eu fiquei o dia inteiro meio lerda, assim, meio, o que é isso? O que é isso que eu tô sentindo? Que negócio estranho. Não é um desconforto, não sei explicar, tá? É um negócio muito doido. Então, a gente tem que testar isso na gente, a gente precisa saber por que é que acontece aquilo. Eu, por exemplo, tantos anos que eu trabalho com isso, agora esse final de semana, eu conversando com uma tia, ela falou assim: eu parei de tomar aquele negócio que você mandou, porque eu tive um não sei o que aqui, e eu acho que foi ele. E eu assim, não foi. Não foi ele, eu tenho certeza que não foi. Ah, mas né, a gente pensa assim, todo organismo é diferente, né? Cada pessoa se sente de forma diferente. Mas não é. Quando vocês verem falando assim, a pessoa teve não sei o que lá, doença hepática por causa da vitamina D. Mentira. É mentira. Eu falei com vocês ontem. Pode pesquisar que não existe. Não existe nenhum lugar que conseguiu comprovar que tem uma intoxicação por vitaminas, tá? E quando eles conseguem comprovar, você pode dar uma lida ali que tem uma coisinha errada. A pessoa tem intoxicação por vitamina D. Tá, mas a pessoa toma paracetamol todo dia. A intoxicação foi pela vitamina D. Ela tomou 20 mil I, né? Entendi. Então, assim, essas coisas eu já tenho certeza que funcionam, né? E que, além de tudo, não tem efeitos colaterais, tá? Por quê? Porque eu testei em mim. Então, eu indico vocês que testem em vocês. Por exemplo, a desintoxicação pelos sucos, né? Eu fiz a desintoxicação pelos sucos, né? Durante um dia inteiro. Durante a semana. Durante o dia inteiro, você só toma suco. Eu sei que não é fácil. Entende? Eu sei que não é fácil fazer. Por isso que eu não passo para o meu paciente tomar uma semana. Eu falo para o meu paciente para tomar pelo menos um dia na semana, ele faz esse detox, tá? Quando é um paciente que está em processo comigo, tá, gente? Processo de emagrecimento, de diminuição de doença autoimune. Quando entra no tratamento comigo, eu indico isso. Pelo menos um dia, faça RDR detox. Aí a pessoa fala assim, não, eu consigo fazer uma semana. Tem certeza? Porque assim. Aí eu explico o que eu senti. Então, é muito importante que vocês testem com vocês, tá? Para vocês saberem a sensação, né? Que é vocês tomarem o suplemento, saber o que ele causa, né? Eu já senti inúmeras vezes essas coisas, por exemplo, do iodo, né? Foi, se não me engano, acho que foi o único que eu senti, tá? E eu sinto muita diferença hoje, né? Inclusive, eu ia falar isso hoje no Instagram, esqueci. Eu sinto muita diferença hoje quando eu tomo os meus suplementos normais, né? Quando vocês já viram lá no Instagram, tem minha mão cheia de suplementos, né? Eu sempre tomo muito suplemento. Então,
o meu dia inteiro eu tomo os polivitamínicos, que tem todos aqueles nutrientes que eu mostro para vocês da Growth, a gente toma no da Growth aqui em casa agora. O ômega 3, eu tomo picolinato de cromo, eu tomo magnésio de malato, eu tomo magnésio quelato, eu tomo aloe vera, né, aquela cápsulazinha de aloe vera, eu tomo glutamina com creatina, eu tomo vários suplementos durante o dia. E eu percebi uma coisa, eu tava tomando, eu sempre tomo, né, uma dosagenzinha por dia, o magnésio eu tomo um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, para ter aporte de magnésio o dia todo. E uma coisa que eu observei, né, ontem, eu comecei a tomar o magnésio, eu dobrei a dosagem de magnésio. Por quê? Começou ontem a imersão, né? Eu precisava concentrar nas coisas para estudar, eu precisava estudar melhor. Então, eu entendi que eu ia melhorar esse aporte meu de magnésio. E aí eu testei. No sábado eu tomei o dobro da dose, no domingo eu tomei o dobro da dose, na segunda-feira meu foco era outro. Mas não quer dizer que qualquer pessoa que faça isso, tome um aporte maior de magnésio, vai ter foco. Por quê? No meu caso, eu já tomo uma dose de manutenção. A minha dose já é de manutenção. Por quê? Eu já fiz o otimizado todo, eu faço o detox, obviamente, então meu organismo ele recebe os nutrientes com muito mais facilidade, mesmo eu sendo uma pessoa gorda, né? Mas ele recebe isso com mais facilidade. Meu intestino recebe nutrientes com mais facilidade. Tirei glúten, tirei o que é inflamatório, tirei leite, essas coisas todas que podem atrapalhar. E quando eu fui perceber, eu tava com um foco muito melhor. Ontem, por exemplo, eu falei assim, não, eu preciso revisar a aula que eu vou dar, né? Sentei aqui, peguei as minhas anotações, só passei o olho e lembrei tudo que eu tinha estudado durante a semana passada para fazer a aula de ontem, a aula de hoje, por exemplo, né? Olha o tanto de coisa que eu falo com vocês aqui e não tem nada, não tem papel aqui, não. Não tem nenhum aqui. Por quê? Eu igual eu falei com vocês ontem, eu não fico colocando slide, não fico colocando nada decorado, justamente para que não fique ruim, né? As aulas todas que vocês veem na internet hoje são assim. Eu não tenho nenhum material aqui de cola, o material mais perto de mim que tem aqui é uma folha e nem é de estudo de negócio, é de estudo de Instagram. Então, assim, eu percebi essa diferença. Então, quando a gente tem um aporte de nutrientes no organismo, quando o seu organismo está otimizado, você consegue fazer isso, né? Quando as pessoas falam comigo assim, Luciana, eu queria vitamina para cabelo. Eu falo assim, gente, não tem como fazer uma vitamina para você para cabelo. Porque já me viram falando isso várias vezes também, se falta no cabelo, tá faltando no organismo todo. O organismo, ele tira de onde ele acha fútil. Então, não tem a menor possibilidade de você suplementar uma pessoa só para cabelo. Pode até ser que funcione, porque o cabelo, ele precisa de nutrientes específicos, né? Pode até ser que por um tempo você suplemente e o cabelo cresça mais rápido, fique mais brilhante, a unha fica melhor, né? Mas nada que vai continuar o resto da vida, entendeu? Hoje, por exemplo, eu posso ficar um tempo sem tomar remédio. Eu não preciso, por exemplo, preocupar em, por exemplo, vou viajar para praia, sei lá. E aí eu levar os suplementos. Eu levo porque eu tenho crianças. E a criança, o metabolismo dela é muito rápido. Então, as meninas, por exemplo, aqui em casa, elas já tomam a parte otimizada, né? Elas já tomaram a parte otimizada delas. Criança é muito mais fácil, né? Muito mais rápido. Quando a gente vai viajar, por exemplo, né, em novembro, por exemplo, nós vamos para a praia. Antes de a gente ir para a praia, pelo menos assim, uns 15 dias antes, eu aumento a quantidade de antioxidantes delas. Eu aumento a quantidade de suplementos que elas tomam. Por quê? Eu aumento o aporte do organismo delas para que elas tenham uma resistência maior. A gente viaja, eu não fico preocupada se elas vão gripar. Fica na piscina até de noite, corre lá de molhado, não tem essa preocupação. Por quê? A imunidade delas já está reforçada. Agora, adianta você pegar uma criança que não tem uma nutrição adequada, e nutrição adequada eu falo de suplementação, tá, gente? Alimentação a gente já viu que não adianta sozinha, né? Adianta você pegar uma criança que não está nutrida adequadamente e tacar antioxidante nela? Não adianta. Pode até ser que adiante evitar alguma coisa, mas não vai evitar tudo, entendeu? Então, a gente precisa pensar nessa dose de otimizar, né? Precisa otimizar a saúde da pessoa para que você consiga utilizar a suplementação como uma forma de levar a vida dela, né? Quando eu falo, por exemplo, eu dou o exemplo do TDAH, né? Justamente isso. Olha só, né? Quando a pessoa fala do TDAH, eu vejo muito vídeo agora, como eu tô falando sobre isso direto, né? O próprio Instagram me mostra pelo algoritmo. Então, eu vejo muito vídeo do pessoal falando assim, aquele meme, não sei se vocês já viram, né? Que é uma trendzinha, que é a trend das pessoas conversando no fundo,
aquele tanto de voz, conversando assim. E quando eu tomo remédio de TDAH, como é que faz? Aí fica aquele bicho fazendo assim, né? Vocês já viram isso? Essa é uma trend, né? Do TDAH. Quando você toma um remédio para o Venvance, né? Ou até a Ritalina mesmo, você, no seu cérebro, as vozes param. Primeiro, né? A gente sabe que aquilo ali não é de verdade, é muito mais psicológico do que de verdade, né? A gente sabe disso. A Ritalina, principalmente, ela não funciona para quem não tem TDAH. A Ritalina não funciona para quem não tem hiperatividade, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Isso é muito mais psicológico do que tudo que vocês imaginarem na vida, tá? Não é psicológico, é doença, tá? Eu tô falando o uso do medicamento para essas coisas que a gente tem na cabeça. Agora, voltamos àquela coisa que eu falei lá na aula passada, né, de ontem. Existe a possibilidade de você tratar alguém sem que essa pessoa esteja fazendo as 3 coisas principais, que é alimentação, exercício e sono. Não existe a possibilidade. Então, se você dá um remédio para essa pessoa dorme melhor, é óbvio que ela vai aprender melhor no outro dia. É óbvio que ela vai aprender melhor quando ela for estudar. Então, o TDAH, ele é uma desregulação que você precisa regular e o remédio ele não regula isso. O que regula? Nutrição. Então, o que eu fiz comigo? Me otimizei o meu organismo e agora, por último, eu testei isso do magnésio, né? E funcionou. Ou seja, o magnésio ajuda quem tem TDAH? Ajuda demais, né? O magnésio ajuda demais. Só que você não adianta suplementar só para estudar. Tem que nutrir o seu organismo inteiro para quando você precisar utilizar aquilo de uma forma melhor, você conseguir. Então, hoje, para eu estudar, por exemplo, eu não vou, por exemplo, vou estudar agora. Eu não vou ali tomar um magnésio agora. Eu sei que eu vou estudar, por exemplo, né? Ontem eu sabia que eu tinha que revisar a aula para passar para vocês. O que eu fiz? Sábado, suplementei melhor. Domingo, suplementei melhor. Segunda, suplementei melhor. Meu organismo falou assim, olha, a suplementação tá boa, então vamos continuar. Hoje eu continuei, né? A suplementar mais, melhor. Então, meu nível de foco vai continuar bem essa semana. Quando for sábado que vem, eu já começo a diminuir um pouquinho, né? Vou testar na próxima aula que a gente vai ter, que é sexta-feira que vem, nossa aula ao vivo. A gente tem aulas semanais, né? Vou testar, vou começar a suplementar na quarta, quinta-feira, ali diferente, ver se dá alguma diferença, entendeu? Porque é isso que a gente faz. A gente testa as coisas. A gente tem que saber como é que funciona pra gente falar as coisas para os nossos pacientes, tá? Ai, falei demais, né? Jesus amado. Tá, ácido alfa-lipoico. É ácido alfa-lipoico, tá? Tá isso que eu falei aqui agora. É isso mesmo, tá? Gente, não tem nenhum material didático dessas aulas de agora, tá? Todos os materiais, e-book de aula, inclusive a aula de detoxificação que eu dei na fraternidade, está na fraternidade, o e-book está lá dentro da fraternidade, tá? Tem e-book sobre essa aula, o e-book tem mais de 30 páginas. Tem um e-book específico da aula de detoxificação com todos os protocolos, tá bom? Já fiz o detox do suco, realmente funciona, mas tem que focar para trabalhoso. Demais, Sandra, demais. Ainda mais eu que adoro petiscar. Eu adoro comer besteirinha, sabe? Eu adoro estudar comendo alguma coisa. No início da pandemia, que o amendoim tava R$ 4 o pacote, agora tá 8. Quando o amendoim tava R$ 4 o pacote, eu colocava uma vasilhinha de amendoim. E aí eu comia aquele amendoim a noite inteirinha. Eu colocava um amendoim e ficava mastigando aquele amendoim ali um tempão. Aí eu pegava um amendoim depois e eu ficava petiscando aquilo. Então, para mim, que tem uma mania de petiscar, que eu tô estudando, né? É petiscar e coçar isso aqui, ó. Isso aqui até é meio falho, de tanto que eu coço. Essas duas coisas eu tenho mania de fazer. Então, quando eu faço o detox, me dá um desespero, assim. Então, agora eu já acostumei, né? Agora, no meu próprio organismo, a minha própria cabeça fala assim, não, isso aqui acaba, né? Eu fiz há uma semana, né? Eu fiz uma semana toda, e agora eu faço pelo menos uma vez na semana, né? E aí, quando eu faço, é tranquilo. Tipo assim, o suco para mim já ficou uma delícia, né? Eu faço vários sucos. Inclusive, eu tenho que colocar esse protocolo no e-book, tá? Tassi, me lembra, por favor, de colocar o protocolo de sucos no e-book de detox, tá? Me lembra aí. Mais uma coisa para você me lembrar no WhatsApp, tá bom? Inclusive, pacientes com cistos mamários e ovarianos que o médico já havia deixado de lado. Normalmente é assim. Normalmente a gente pega um paciente que ele chega até nós porque o médico deixou de lado. É sempre assim, tá? É sempre assim. O médico deixa de lado e a gente vai lá e resolve aquilo que a pessoa achou que não tinha jeito. Tentei ficar uma semana sem meus suplementos otimizados e foi ladeira abaixo. Todos os sintomas voltaram com força. É assim. A gente tenta colocar a ideia, gente, que os suplementos, eles não vão fazer falta se você não tomar. Realmente é uma coisa que não é igual ao medicamento, por exemplo, né? Não é igual ao medicamento que se você tem pressão alta,
Você toma um medicamento, e aí quando você vai para um lugar, por exemplo, e esquece o remédio, amanhã você tem pressão alta. Não é assim que funciona, né? O suplemento, você vai sentindo aos poucos. Porque você suplementa de uma forma que deixa o seu organismo otimizado. Então você aguenta ali alguns dias sem suplementação, mas você vai começando a ver a diferença. Você começa a ver que você fica mais desanimado, e aquele desânimo ele vai vindo bem devagarzinho, assim, que você vai. Quando você vai estar deitado, né? Então, isso é falta de suplementação. Não que é uma coisa ruim, como é o pico de pressão, quando você não toma o remédio. Quando é o pico de glicose, quando você não toma remédio de diabetes, né? Mas é uma coisa que dá diferença sim, tá? Tem pacientes que não apresentam mudança nenhuma com os suplementos otimizados. Isso seria consequência da alta eficiência de nutrientes no organismo? Sim, também. Seria consequência de falta de nutrientes assim, específicos, né? Quando você suplementa de forma otimizada e a pessoa não tem melhora nenhuma, não tem alívio nenhum, porque você tem que olhar também a questão dos sintomas. Porque às vezes a suplementação resolveu um sintoma, sabe? Por exemplo, a pessoa te relatou 20 coisas. Só que você analisou que essas 20 coisas são provenientes de um sono ruim, né? A pessoa tem um sono ruim, ela não dorme direito, então ela tem outros 20 sintomas que estão associados com isso. E aí você suplementa ela, só que ela, por exemplo, não dorme melhor. Ela não foi dormir melhor, ela não foi tentar dormir melhor. Você não vai conseguir resolver esses sintomas, entende? A nutrição, ela vem acompanhada de outras coisas, por isso que a gente fala da orientação nutricional, né? A gente dá orientação nutricional para os pacientes justamente por isso. Não adianta só a suplementação. Não adianta você tacar só um polivitamínico, né? Eu sei que você não vai fazer isso, eu te conheço. Mas a gente precisa entender que a pessoa ela está num estado muito grande de desnutrição, ela está há muito tempo sem colocar nutrientes no organismo. O organismo meio que já nem sabe o que faz com aquilo, né? E tem a parte de detoxificação. Você não faz detoxificação no seu organismo, no organismo do seu paciente, não vai chegar nutriente ali. E muito pelo contrário, você pode fazer o efeito contrário. Você pode transformar esses antioxidantes em oxidantes, em pró-oxidantes, né? Porque você está o organismo sujo e você tenta atacar um suplemento ali. Então pode ser por várias coisas, por isso que a gente faz teste, por isso que a gente testa as pessoas. Chegou um nível que você testou tudo que você pôde, já fez tudo que você pôde, faz teste genético para saber. Porque às vezes é um polimorfismo que a pessoa tem, não, né? A gente tem inúmeros polimorfismos genéticos, a gente. E assim, existem inúmeros polimorfismos que é a absorção de nutriente. Então, se você fez tudo que você pôde, testou tudo, detoxificou de várias formas que pôde, nutriu de todas as formas que pôde, tenta fazer um teste genético para ver os polimorfismos. Às vezes ela tem um polimorfismo na absorção de complexo B, às vezes tem um polimorfismo na absorção, entendeu? Então, tem que testar tudo, a gente tem que testar, até achar o que é que tá resolvendo, o que é que tá fazendo aquilo. Porque às vezes é uma coisinha boba. É um suplemento, por exemplo, você suplementou as 20 vitaminas, 20 minerais, sei lá, e suplementou tudo completo. Às vezes ela tem um polimorfismo em um daquele que não absorve, um receptor que não absorve, entendeu? Então, isso precisa ser analisado, precisa ter ser testado várias vezes, tá? Pessoal do Instagram, tem alguma dúvida? Deixa eu ver se passou alguma coisa aqui. Não. Eu não consigo voltar tudo, tá? Igual eu falei com vocês, perguntem nesse negócio de pergunta e resposta aqui, tá, gente? Porque senão eu não consigo ver. Posso fazer detoxificação e desparasitação ao mesmo tempo? A desparasitação já é uma detoxificação. Já é um tipo, né, de detoxificação. Já é uma limpeza no organismo, tá? Você pode fazer um protocolo de detoxificação hepática juntamente com a desparasitação, tá? Só que, igual eu sempre falo com vocês, converse com o seu paciente, fale com ele o que é que, né, o que pode resultar aquilo, né? Quais os dias ele precisa fazer para ele estar em casa quando acontecer a parte de ir ao banheiro. Então, você precisa sempre saber como funciona. Então, igual eu falei, teste você, né? Faça com você. Então, testa primeiro para você saber a reação que você falar com o seu paciente. Mas pode fazer sim, tá? Depende de como o seu paciente é. Entenda, gente, que nós temos, né? Cada pessoa é uma pessoa, e nós temos inúmeros pacientes que vão chegar até nós falando, assim, inúmeras coisas que tem um monte de coisa, aquele negócio. Quando você vai ver, a pessoa é extremamente fina.
É uma pessoa que, tipo assim, não pode tomar um vento que a pessoa gripa. Não pode, entendeu? Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa que já tem um negócio mais fino ali. Mas, por exemplo, mesmo antes de ter toda essa otimização com nutrientes, eu sempre tive intestino e estômago muito forte. Eu saía, por exemplo, com a turma, e aí comia alguma coisa estragada. Todo mundo passava mal, eu ficava ali no máximo, sentindo uma coisinha ali no estômago, tal, um negócio meio enjoo, uma náusea. Todo mundo passando mal, botando tudo pra fora, e eu passava mal, mas não assim. Entende? Tipo assim, quando eu tenho uma reação, por exemplo, no intestino, eu tenho o desarranjo intestinal, mas eu não tenho dor, eu não tenho náusea, sabe? Eu não fico prostrada na cama. Então, eu sei que eu tenho um organismo mais forte para isso. Só que eu conheço pessoas que, assim, deu dor de cabeça, a pessoa cai de cama, né? E não é frescura, é porque a pessoa sente mais mesmo. Ela sente mais aquilo, né? Então, ela tem aquilo nela, que aquilo ali para ela acabou. Acaba o dia dela quando ela tem uma dor de cabeça. E é assim que acontece com várias pessoas. Então, vocês precisam identificar o tipo de paciente que vocês têm, tá? Porque, às vezes, pegam um paciente e falam assim, não mudou nada. Mas aí, quando você começa a conversar com o paciente, ele vai lá e fala assim, é mesmo, aquela alergia melhorou. É mesmo, aquela dorzinha atrás do olho melhorou. É mesmo, aquela dor no seu olho melhorou. Quando você vai ver, melhorou um monte de coisa que a pessoa... Mas não mudou uma. Por exemplo, dor de cabeça. Não mudou essa. E aí ela acha que não melhorou nada. Entendeu? Vou fazer uma pergunta aqui. O músculo do corpo todo tremendo é falta de alguma vitamina? Falta de todas. Falta de praticamente todas. Vitamina, mineral, aminoácido, tudo isso. Principalmente fraqueza do organismo, tá? E provavelmente excesso de medicamentos. Às vezes tomando alguma estatina, né, para colesterol. Não precisa tomar remédio para colesterol. Então, isso pode sim. Você pode não, tenho certeza que é falta de várias vitaminas e vários minerais, tá? Onde que tem os protocolos de desparasitação? Dentro da fraternidade, na aula de detoxificação, tem um e-book com todos os protocolos, tá? Que eu falei com vocês aqui. Deixa eu ver se aqui tem o protocolo, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para achar. Tem vários protocolos, tá? Tem o de detoxificação hepática, detoxificação e drenagem, tá? Ou seja, para você melhorar seus níveis do sistema linfático, tá? Mas tem sim, tem a drenagem parasitária, assim, que eu lembro que eu coloquei lá, tá? Alguns tem alguns protocolos homeopáticos, tá? Eu, inclusive, eu não testei em mim, né? Mas eu tenho um paciente que ele só usa homeopático e ele falou que foi ótimo esse protocolo homeopático para ele. Gente, mais alguma dúvida? Nossa, a sala também ficou grande, quase 2 horas de aula com vocês. Mais alguma dúvida em relação a isso, em relação à detoxificação antes, né, do nosso processo de otimização suplementação? Quando eu falo com vocês, a gente precisa aprender essas partezinhas, a gente precisa entender cada pedacinho disso. É justamente para que a gente consiga entender, né? Por que tem a suplementação a esses níveis, né? Por que existe a suplementação otimizada? Obviamente que existem inúmeros fatores, né? O fato da alimentação não ser correta, o fato da alimentação ainda ser muito fraca de nutrientes, o fato de ter muito metal, de ter muito agrotóxico, de ter muito pesticida, de ter muito, né, tudo, conservantes. A gente faz isso, né? A gente não adianta, a gente faz a gente come isso. E aí, assim, qual que é a ideia? Né? É que vocês entendam que não precisa cortar tudo da sua vida, né? Faz uma alimentação um pouco melhor, né? Para ajudar também, tá? O que você acha de fitoterápico para controlar os níveis glicêmicos? Acho ótimo, Thaís. Acho ótimo. Inclusive, tem um que chama Bitter Melon, que eu já vi pessoas parando de tomar insulina, inclusive tomando Bitter Melon, tá? Eu não lembro qual que é a tradução dele, não sei se é melão amargo, bitter. Acho que o bitter é amargo. É azedo, sei lá. Não sei. Eu sei que o nome é Bitter Melon, bitter com 2 T's, tá? É ótimo para diminuir os níveis glicêmicos, inclusive ajuda na resistência insulínica, né? Ajuda a evitar diabetes, tá? É um suplemento muito bom. O processo correto seria, num primeiro contato, fazer detoxificação e, na sequência, introdução de otimizados com todos os pacientes? Sim. A detoxificação ela tem que estar no primeiro passo, tá? Se a pessoa, se o seu paciente ele começa a ter uma resistência, né, a pagar várias coisas ao mesmo tempo, né, a ter vários custos, faça a detoxificação, depois vem com a nutrição. Agora, se você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é melhor.
Por quê? Você já entra com alguns nutrientes, porque se a pessoa não tem uma doença, como por exemplo um tumor, cisto, alguma coisa do tipo, se a pessoa ela não tem uma doença já instalada, você consegue nutrir de alguma forma. Entende? Você consegue chegar de alguma forma em alguns lugares ali que não estão totalmente inflamados, não estão totalmente intoxicados. Então, a nutrição ela vai ajudar nesse ponto, né? Mas precisa sim ser as duas coisas. Precisa ser a desintoxicação, e aí você, junto com o seu paciente, você vai decidir se vai ser uma desintoxicação hepática, se vai ser parasitária, se vai ser todas, se vai ser linfática, se vai ser junto, tudo junto, se vai ser com homeopático, se vai ser com fitoterápico, se vai ser com óleos essenciais, vai ser, entendeu? Você vai decidir, obviamente, junto, conversando com o seu paciente em relação a isso, tá? Mas a nutrição, eu acho que tem que ser, a nutrição tem que ser junto. Pelo menos um primeiro polivitamínico otimizado ali, tá? Cãibras é falta de quais vitaminas? De algumas, Carol. De algumas boas, principalmente minerais, né? Cãibra normalmente é alguma deficiência naquele negócio só de potássio. Eu sempre esqueço o nome. Bomba de só de potássio, né? A gente sempre tem alguma falta disso daí. Então, minerais vão fazer muita diferença nas cãibras, tá? Mas principalmente água. Eu tenho que tomar muita água, tá? Melhora muito mais as cãibras do que tomar vitaminas e minerais, tá? Mas tomar água, se não quantidade grande, né? Uma quantidade maior, para ajudar no processo de hidratação do organismo, tá? Mas normalmente os aminoácidos aí, potássio, magnésio, zinco, cobre, ajudam muito também na questão das câimbras. E tem que analisar se a pessoa não está tomando alguma estatina, né? Porque se ela está tomando alguma estatina, ela vai ter deficiência nas vitaminas do complexo B, né? Então, tem que experimentar também as vitaminas do complexo B, tá? Porque as câimbras podem ser por fraqueza. E aí, ao invés de você sentir dor muscular, o seu músculo da câimbra já é um sinal de que não tá bem isso aí, bom? Gente, mais alguma dúvida? A gente pode encerrar essa aula de hoje. Existem detoxificações específicas para determinados tipos de doença ou independente de doença? Independente da doença, tá? Óbvio que, como eu sempre falo com vocês, é questão de você analisar com o seu paciente. Não tem detoxificações específicas, tá? Mas aí você analisa com o seu paciente. Por exemplo, se é um paciente seu que acabou de passar por um processo de quimioterapia, por exemplo. Ele já está fraco, ele já está debilitado. Você vai passar uma detoxificação para ele ao ponto dele ficar fraco também e expelir mais coisa, né? Você vai ajudar ele a fazer um detox menor, vai tentar nutrir de todas as formas que você puder, né? Mas não vai fazer de uma forma muito bruta. Assim como você pega um paciente que um fraco, né? Não só um oncológico, um paciente que é fraco, um paciente que tem já tem uma doença autoimune, que tenha, por exemplo, doença autoimune no intestino, por exemplo, né? Então você tem que pensar, por exemplo, quem tem doença autoimune no intestino já tem uma dificuldade de absorção de nutriente, então provavelmente já vai ter a deficiência dos nutrientes, já vai ter dificuldade de metabolizar isso, de limpar o organismo de uma forma correta. Então, talvez seria viável você pensar numa parte de nutrir o intestino primeiro para depois fazer a detoxificação, entendeu? Assim, raríssimos casos. Eu nunca fiz isso com paciente autoimune, não. Mas casos e casos, entendeu? Mas não tem específicos para cada tipo, não, tá bom? Gente, então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Lembrando para vocês que quem quiser entrar na fraternidade está com 40% de desconto. Amanhã é só 30% e depois em diante a gente só vai diminuindo esse desconto, tá? Porque esse desconto, falei com vocês, eu só ia abrir vaga na segunda-feira. Eu abri por causa da lista, tá? Então, quem quiser a minha mentoria em farmácia integrativa funcional, né? Quem quiser todos tudo que eu falo aqui, os artigos, os livros, todas as aulas, tudo, tá lá na fraternidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Tem 1h50 que eu estou conversando com vocês. Muito obrigada por terem me ouvido até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente começa com uma das principais coisas que eu sou apaixonada, que é o estresse oxidativo, que é o que eu estudo há 6 anos. A gente vai conversar bastante sobre ele, bastante sobre como que ele desencadeia tantas doenças, né? Quase 90% das doenças hoje é de estresse oxidativo. A gente vai conversar sobre isso amanhã, tá? E eu espero vocês aqui amanhã. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. E boa noite para vocês.